Boa noite. Estamos para mais um. Hoje são 30 de março, 19h17. Vamos dar início a mais um encontro do nosso grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP. Não é novidade para ninguém que o boro é um elemento muito importante para a agricultura e a dinâmica do boro no solo, na planta, o que ele promove, como manejá-lo da melhor forma, é um tema de estudos que não se esgota e a gente precisa conhecer um pouco disso cada vez mais. Por essa razão, a gente tem hoje 2 membros do GISP, pessoas que são muito mais do que qualificadas para discorrer sobre esse tema e nos trazer as novidades do último Boron Day. Então, temos a alegria de ter hoje o Dr. Eduardo Saldanha e o Dr. Flávio Barcelos para nos ajudar nesse entendimento e também nas novidades acerca do manejo de boro para a agricultura. Eu aproveito e dou as boas-vindas a todos que já me conhecem, não? Eu sou Ana Rita, professora do IF Sertão e coordenadora desse grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, que humildemente se coloca à disposição dos senhores para estudar sobre esse tema e tantos outros. Boa noite, minha gente. Vamos lá. A dinâmica de hoje. Notem que aí está como roda de conversa. E sendo uma roda de conversa, claro, as intervenções de todos são mais do que bem-vindas, mas o nosso grupo sempre muito dinâmico, conversar, bater papo aqui sobre temas do nosso interesse nunca foi novidade, isso a gente sempre faz. Mas hoje a gente vai começar do começo, literalmente, falando primeiramente, Jonatas, do elemento boro, e depois vamos nos aprofundando aos poucos, construindo passo a passo o nosso entendimento sobre esse nutriente, seja em relação ao boro no solo, como também em relação à planta, como ele atua no metabolismo, o que é que ele pode promover. E aí eu gostaria que a gente fosse construindo os itens para discussão na medida em que a gente fosse verificando as intervenções no chat, e também podem levantar a mão, que tem aí o ícone na barra inferior de vocês, para fazerem as intervenções, tá? E aí, a cada 10 minutos de conversa, a gente abre para 2 intervenções e discussões. Isso para que a gente evite a polarização, aí o bate-bola entre Flávio e Eduardo, ou entre eles e um de nós, tá bem? Todos de acordo com essa dinâmica, querem sugerir algo diferente? De acordo, Ana Rita. Tudo ok. Maravilha. De acordo. Então, eu quero... Desculpa, eu preciso de vez em quando dar acesso aqui a algumas pessoas, mas antes de começar a parte mesmo que nos interessa, eu preciso dizer o quanto agradecemos a Eduardo e Flávio por mais uma vez trazerem esse tempo preciosíssimo de discussão conosco. Obrigada e vamos lá. Jonatas, como vamos começar? Elson, se possível, remova a tela. Pronto. Conseguindo enxergar? Sim. Pronto, Não. como foi sugerido... Sim. Como foi sugerido pela senhora, a gente vai começar pelo básico e vamos construindo a linha de raciocínio. Então, a primeira coisa que foi questionado lá, inclusive no Instagram, foi começar justamente por questionando o que é o nutriente boro. Ok. Qual dos dois quer começar com o nutriente boro? Vamos começar com o Saldanha. Eu dou a palavra ao Flávio. Antes de eu dar a palavra a ele, se eu falar só alguma coisa assim em relação ao tema, roda de conversa, né? Eu sou pernambucano e aqui na ilha de Itamaracá, uma ilha muito famosa, né? Faz parte da história do descobrimento brasileiro. Uma das tradições culturais mais importantes, né? É a ciranda de roda. E a ciranda de roda, ela se caracteriza por uma fluidez, algo que as pessoas estão totalmente alinhadas, né? Para a dança transcorrer de maneira adequada, todos têm que andar no mesmo passo. Então, acho que a roda de conversa também pode ter trazer esse conceito aí da ciranda de roda. Mas eu já passo para o Flávio aí para ele entrar no conteúdo técnico. Tinha que começar com você, Saldanha, por causa que é no solo, né? Não, eu posso falar, então. É o seguinte, quando a gente... Hoje em dia, são 17 elementos essenciais, né? Você tem, dentro dos estudos de nutrição de plantas, tá?
o que se considera elemento essencial são aqueles que atendem aos critérios de essencialidade, né? E aí, somente lembrando, né, quais são esses critérios, tá? Você tem que ter um elemento que faz parte de uma reação direta na vida da planta, né? Ou seja, ele não pode ser substituído. A sua deficiência ou a sua falta, ela compromete, né, a planta completar o seu ciclo, né, de crescimento e reprodutivo, e ele participa diretamente do metabolismo. Então, a ciência hoje reconhece como 17 elementos essenciais, lembrando que desses 17, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que são elementos ali que a planta praticamente absorve aí do ar e da água, né, que perfazem 95% da matéria seca. O boro é um desses elementos, né? Então, o boro, assim como o nitrogênio, ele é um nutriente de plantas, ele é considerado micronutriente, muito mais por uma questão quantitativa, tá? Ou seja, a concentração nos tecidos vegetais, ela é menor em relação a outros elementos que se concentram em maior quantidade, né? Então, de uma maneira direta, assim, eu teria basicamente isso como conceito, né? Certamente os outros tópicos a gente vai entrar em funções, etc, etc, etc. Perfeito. E assim, Saldanha, uma coisa que a gente tem que entender, gente, o boro, por incrível que pareça, nós temos aí uma extração anual de boro na casa aí de 2,5, 2,600, mais perto de 3 milhões de toneladas de boratos, e são extraídos de minas ao redor do mundo por ano. E dessas 3 milhões de toneladas aí de borato, próximo de 10 a 12%, me corrija, Saldanha, que eu estou meio desatualizado desses números, é um boro destinado para a agricultura, o restante, o boro é destinado para a indústria. Então, para vocês terem ideia, para fazer cerâmica vai boro, pasta de dente vai boro, detergente vai boro, tela de computador e de celular vai boro, ônibus espacial, o chassi, né, do ônibus espacial, ele vai ali uma camada especial de boro com zinco para poder fazer um anti-chama. Turbina de avião. Turbina de avião também, justamente para poder não derreter, que ali vai muito quente, e aí a Rio Tinto desenvolveu uma forma de boro com zinco, e ela é acrescentada ali na fuselagem da turbina, ao redor da turbina, e ela não permite que aquela fuselagem derreta. Então, na verdade, o boro está muito mais presente, detergente. Antigamente, nos Estados Unidos, nos filmes, vocês iam ver que tinha a caixinha escrito bórax, eles usavam bórax para lavar roupa, bórax na piscina, enfim, e pouca parte vem para a natureza. É o que a gente usa na agricultura. E falando de boro, o que é o boro? O boro, como o Eduardo Saldanha falou, né, um microelemento, e ele é um microelemento que ele está presente onde? Em rochas, em minerais. E desses minerais, nós temos 5 principais rochas que têm aí a presença desse elemento boro. Então, o que é um borato? Um borato é toda matéria-prima que tenha boro e oxigênio na sua estrutura. Então, se tem boro ligado ao oxigênio na estrutura de alguma coisa, é considerado um borato. Então, a gente tem aí as matérias-primas que são rochas, que são fontes de borato. Nós temos a rocha bórax, e aí a rocha bórax ela é dividida em bórax tinco e bórax kernita. Depois nós temos a rocha colemanita, a rocha ulexita e a rocha duboracita. Então, todas essas rochas são fontes de boro. E em cima dessas rochas, a gente faz as outras fontes de boro, que seria o ácido bórico, o octaborato de sódio, o boro monetanoamina e o pentaborato de sódio. Né? Então, o boro, ele, na verdade, ele se faz muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, a gente acredita que, na cabeça da gente, a gente sempre acha que o boro está voltado só para a agricultura e, por incrível que pareça, a menor parte desse boro refinado no mundo, ele está destinado para a agricultura. Só queria dar esse adendo aí, Saldanha. Não, claro, e acrescentando, né, como eu abordei a questão ali dele ser considerado um elemento essencial, esse ano existe uma comemoração dos 100 anos, né, da descoberta do boro como elemento essencial. Então, ele foi considerado essencial, ou seja, que atende aos critérios de essencialidade, em 1923. Então, nós estamos em 2023, né, e esse ano iremos comemorar os 100 anos, né, da descoberta da essencialidade do boro.
Tem um detalhe, né? Aqui o seguinte, em 1923, o pesquisador Warrington, né, ele comprovou a essencialidade, mas por muitos anos, né, as pesquisas e descobertas acerca das funções efetivamente que o boro desempenha, elas ficaram meio obscuras, não existiu muito avanço no que diz respeito a entender o funcionamento do boro. Os avanços, eles vieram acontecer ali na década de 80, a partir da década de 80, né? Então, hoje se fala, e aí trazendo um pouco ali de algumas falas do Boron Day, né? Essa foi uma fala do próprio professor Witt, que está em vários livros e materiais, que existem ainda muitas e muitas funções a serem descobertas no que diz respeito ao elemento boro, né, em termos de nutrição. E é assim, é engraçado você estar falando isso aí de essencialidade, que é uma coisa muito intrigante para o boro, né? O boro teve naquela briga se ele é ou não é. Em 2019, teve uma publicação do pesquisador muito famoso, que é o Lewis, que é um inglês, e ele é um pesquisador muito renomado, e ele botou em xeque se realmente o boro ele era um elemento essencial, porque até então não se tinha descoberto o boro sendo estrutura de alguma proteína que a planta precisava. Ele sempre estava envolvido em algumas funções que, se não tem ele, aquilo não acontece. Então, por exemplo, para os meristemas, né? Então, todo o ponto de crescimento da planta, então, a pontinha de uma folha, a pontinha de uma raiz, a pontinha de um caule, a pontinha de uma baga, a pontinha de o que seja, tem uma zona de meristema que fica as células multiplicando. Sabe-se que se não tiver boro presente, o meristema morre. Mas eles não conseguiram provar ainda na ciência como que o boro está atuando ali. Então, esse pesquisador Lewis, ele questionou e fez uma publicação e causou um rebuliço no meio científico, que ele estava afirmando que o boro não era um elemento essencial, que quando tinha a presença de boro, esse boro causava um estresse oxidativo na planta, gerava ali alguns compostos, e esses compostos sim teriam uma atuação no metabolismo, na fisiologia da planta. E aí veio uma sequência de grupos de pesquisa fazendo publicações ao contrário, né? Provando que sim, o boro ele é essencial, mesmo não tendo essa comprovação de que ele faz parte da estrutura. Então, quando a gente fala parte da estrutura, vamos dar exemplo aqui da nitrogenase, por exemplo, ou da urease, né, que são proteínas, são enzimas que o nutriente está ali, faz parte, é constituinte. Se não tiver ele, não existe a proteína, né? Então, não se tem ainda nenhum relato na literatura do boro fazendo uma parte constituinte. Sabe que se tiver a presença dele, as coisas acontecem. Inclusive, eu fui parte de uma revisão que foi feita de um grupo de pesquisa aqui do Brasil e de vários outros pesquisadores do mundo. Tínhamos um japonês muito famoso também no nosso artigo. Nós publicamos uma revisão no qual a gente estava defendendo o boro, e aí se criou um comitê e, por fim, chegou-se à conclusão no meio científico que sim, o boro é um elemento essencial, mesmo não tendo uma comprovação científica de que ele é constituinte de alguma proteína ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, se alguém já tinha essa dúvida aí, já foi feito um comitê internacional e está sacramentado que sim, o que o boro é. Uma hora eles vão descobrir, mas sabe que se não tiver boro, a planta não vai para frente, não desenvolve, e a gente não tem produção, não tem dinheiro no bolso. Muito bom. Ana Rita? Já está nos 10 minutos para não quebrar as regras? As regras a gente vai estar agora na ciranda, né? Uhum. Isso. Bom, então aproveito, Saldanha, para dizer que eu gosto muito daquela filosofia do Rei Arthur, da tábua redonda. Então, quando fala ciranda, roda, mesa redonda, eu gosto muito, porque todas as opiniões têm o mesmo grau de importância, né? Verdade, verdade. Então, Flávio, quando você falava aí essa questão do boro como indispensável nos pontos de crescimento e de recuperação também, de regeneração celular, exatamente por causa dessa forte atuação nas atividades meristemáticas, então isso, assim, na cabeça da gente é bem claro. Eu lembro de um evento que Saldanha estava participando, que ele disse que ficou bem preocupado, porque se falava muito da nutrição das plantas, mas o foco era muito o solo, era o fornecimento. Então, assim, esse olhar para a essencialidade do boro, ou não, né, para quem questiona, talvez, não sei se seria isso, mas muito para o olhar do boro no metabolismo, talvez isso não esteja ainda muito claro na cabeça das pessoas, embora a gente já se perceba o quão benéfico ele é, mas, assim, esse olhar mesmo
mais cuidadoso para o metabolismo, mais cuidadoso para a planta, ao invés de fornecer nutriente, porque é aquela impressão que eu sempre tenho. É como se uma pessoa quisesse comer, mas não tem certeza de que está sendo nutrido. Então, às vezes, eu vejo que o manejo de boro, como também de outros nutrientes, vão um pouquinho nessa linha, né? Tem que fornecer. Hoje, precisamente, tem até ainda mais um áudio aqui no WhatsApp de um colega preocupado com o manejo que ele vai atribuir num processo de desbrota. Então, o broto está com mais ou menos 10 centímetros na videira, e a preocupação dele é: eu faço primeiro a fertilização foliar ou eu faço primeiro a aplicação do regulador vegetal? Eu disse, realmente precisa fazer a fertilização foliar agora? Precisa mesmo? Como foi a adubação básica? Então, qual é o seu alvo nesse momento? Então, é aquela ideia, vamos fornecer, vamos adubar, como se fosse uma regra muito necessária e no momento em que está dentro daquela receita, entre aspas, de manejo. Mas o olhar para a planta é uma coisa que me intriga um pouco nesse sentido. Saldanha, está com a palavra. Eu vou ter uma fala bem rápida aqui, aí deixo para o Flávio complementar, com a parte mais fisiológica, né? Deixa eu passar a bola para o Flávio. Flávio é meu professor de boro, né? Muitos não saibem aqui, mas ele é meu professor de boro. Sempre que eu tenho alguma dúvida, ele me ajuda. Enfim, esse ponto, professor, que a senhora trouxe, né, é algo bem recorrente, né, na atividade agrícola, nos cultivos e tudo. Se deixa de fazer, em muitas áreas, algo extremamente importante, que é o diagnóstico. Tá? Então, na agronomia como um todo, e aí isso para muito além da nutrição de plantas, eu vejo que se usa pouco diagnóstico, ao contrário da área médica, por exemplo. Nenhum médico hoje ele passa uma recomendação, um tratamento, uma terapia, se não tiver um diagnóstico, e um diagnóstico muito bem feito. Em geral, tá? A gente fala muito de análise de solo, análise de planta, né? Fazer uma anamnese com o produtor, uma verificação em campo, estudos de solo, estudos de raízes, pedologia, tudo isso, né, faz parte do nosso rol de ferramentas de diagnóstico, né? Parte pedológica, levantamentos de solo completos. Então, pouco se usa, né? Muito se usam pacotes, né, na agricultura como um todo, isso talvez até por alguma pressão de mercado, etc, não entrando nessas questões aqui, mas eu acho que se o produtor, né, passa a utilizar um programa, e eu vou chamar de programa de diagnóstico, né, como premissa para a definição das suas práticas, sem dúvida, ele dá um avanço muito grande na assertividade, tá? E certamente ali, até em questões ambientais, por usar de uma maneira mais racional insumos, né? Insumos de defesa vegetal, insumos de nutrição de plantas. Tá? E eu sou muito fã de uso de ferramentas de diagnóstico para buscar o melhor da eficiência ali daquela área. E assim, Jonathan, acho que você ia fazer uma pergunta que a menina fez aí, quais são as funções do boro, né? Isso. Então, em cima da minha fala, eu já vou dando uma pincelada aí. Pronto. Então, função do boro são várias, né? É difícil da gente falar assim. Então, a primeira a gente já citou, que é manter os pontos de crescimento ativos, né? As zonas de meristema. Então, aonde tem um meristema funcionando, ativo, tem que ter a presença de boro. Então, se não tiver boro, então, uma das principais deficiências do boro é justamente aquela seca de ponteiro, porque não tem boro, o meristema acaba não multiplicando mais célula, não se sabe por que ainda, qual que é a influência, mas acaba de multiplicar células e aí acaba morrendo. Então, a gente tem essa função, a gente fala muito de parede celular, o Patrick Brown abordou muito isso no Boron Day, né, Saldanha? Muito não, né, que eu achei um equívoco levar uma entidade daquela para lá e deixar o cara falar só meia hora. Pô, tirava uns 15 pesquisadores, deixava o cara falando a manhã inteira, pô. E aí ele falou bem breve, né, de algumas funções que ele acha que são as primordiais. E aí tem esse viés também da parede celular, que o boro ele se liga a resíduos de pectato, e aí ele forma como se fosse... um exemplo que a gente gosta de dar é muito falar assim, a gente tem uma parede de tijolo, e aí sem o reboco, vem um vento forte, aquela parede cai.
Então, se você bota o reboco ali, seria o boro com pectato, e aí aquela parede passa a ficar com resistência. E aí o Patrick Brown foi lá e falou mais além disso. Ele falou que o boro ele se liga nos cristais, lá nas estruturas cristalinas ali dos pectatos, e aí faz ele ter estabilidade. Então é como se fosse uma ponte. Imagina uma ponte, hein? Se ela fosse totalmente rígida, com o vento ela iria quebrar. E a gente sabe que a ponte ela tem que ter um remolejo, né? Que senão ela quebra. E ele falou exatamente isso lá na palestra dele. Ele falou que o boro, quando ele se liga nesse resíduo de pectato, ele dá justamente essa estabilidade que a membrana precisa. Ela tem que ter um gingado, não pode ser muito maleável e nem pode ser muito rígida. Então ela tem esse gingado devido ao boro presente nos pectatos. Então, uma outra função que se fala muito do boro é germinação de grão de pólen. Por quê? O pólen germinar, ele tem que multiplicar a célula, gente. Então, ali é um meristema que tem ali também, tem multiplicação celular, então precisa do boro. Uma vez que tem esse grão de pólen viável, ele precisa de ser fecundado, ele precisa de chegar até o óvulo. Para chegar até o óvulo, aí é o que a gente fala muito, né? O boro é muito importante no crescimento do tubo polínico. E aí esse é o ponto que eu ia falar ali em relação ao que a professora Ana falou. Como que esse tubo polínico cresce? Antigamente a gente achava que eram várias células que iam se multiplicando e iriam crescendo e fazendo o tubo polínico, como é todo órgão, né? Como que uma raiz cresce? Multiplica a célula, elas vão se agrupando uma na frente da outra, e aí vem ali a auxina e faz as microfibras terem uma deposição longitudinal, depois entra a água, a célula se expande na forma longitudinal e o órgão cresce. No tubo polínico, ele é uma célula única. Ela vai se expandindo como uma célula única. E essa célula, como que ela expande? A planta é tão inteligente que ela faz um gradiente de concentração entre a base do tubo polínico e a ponta do tubo polínico que está em desenvolvimento. E como que ela faz essa entrada e saída de nutrientes ali? Na verdade, ela faz entrada e saídas de prótons. E aí ela cria uma acidez maior ou menor, e aí ela causa aquela teoria da acidez, e a célula, a ponta do tubo polínico fica menos lignificada, e aí ela consegue se expandir, e aí ela vai crescendo. E quem faz esse balanço de prótons ali dentro é uma bombinha que a gente chama de proto-TPase, é uma proteína. E essa proteína, ela tem a sua atividade altamente estimulada pela presença de boro. Então, o boro está diretamente envolvido, primeiro momento, no crescimento do tubo polínico, é ativando essa bombinha de próton na base da célula do tubo polínico e no ápice da célula do tubo polínico, fazendo esse balanço de carga e dando essa diferença de gradiente de concentração, favorecendo com que o tubo polínico se expanda. E, em segundo momento, o boro vai ser preciso junto com o cálcio justamente para depois dar rigidez àquela parede celular que vai sendo construída conforme ela vai crescendo. Então, aquela base que já ficou mais para trás, que foi crescendo, ela tem que começar a ficar rígida, porque senão não faz sentido. Então, aí entraria o boro no segundo momento. É uma outra função do boro. Devido a essa bombinha de prótons, como que a planta faz o carregamento e descarregamento tanto do xilema quanto do floema, seja na raiz, seja na folha, em qualquer parte da planta. Ela também usa essa bombinha de prótons para ficar jogando prótons para fora, e esses prótons são a moeda de troca para trazer as coisas para dentro. Então, por isso que a gente fala que a rizosfera é um pouco mais ácida em relação ao pH do solo, em torno de 0,3, meio ponto de pH. Então, se o pH do solo, por exemplo, está 5, possivelmente ali na rizosfera, o que é a rizosfera para um fisiologista, gente? A raiz está aqui, 0,4 milímetros de distância, não mais do que isso, que é onde a planta, a raiz consegue realmente atuar ali na região do solo. Então, ali nessa rizosfera, esse 0 a 4 milímetros, ela tem um pH. Então, se o pH do solo, na análise de solo ali, deu 5, ali ao redor da raiz vai estar em torno de 4,5, 4,6 por aí, tá? Então, ela causa essa acidez por vários motivos. O primeiro é estimular também, aí o Saldanha é mais da área do que eu, mas causar ali a dessorção de fósforo que está recém-absorvido nos óxidos de ferro e de alumínio, também causar a teoria da acidez, né, que se gera uma acidez, aí se produz algumas enzimas que vão degradar ali a lignina e vão deixar aquela parede celular um pouco mais maleável, e aí entra a água, ela consegue se expandir sem se romper, depois vem a parede celular secundária e aí a célula está expandida. Então também tem esse viés de carregamento e descarregamento do floema. Tem também a estabilidade da membrana, então já se sabe que nas células onde tem pouca disponibilidade de boro, se ocorre um extravasamento de eletrólitos de dentro da célula para o apoplasto. Então, muitas vezes você tira a análise de folha e aí tá os nutrientes tudo bonitinho e você está faltando, por exemplo, vou dar um exemplo da cana-de-açúcar, está acontecendo muito isso, está muito claro. A gente tira a análise de folha da cana e dá magnésio e boro adequado, de acordo com as tabelas que a gente tem
aí de vários autores. Só que aí está acumulando amido na folha e está faltando açúcar no colmo. E aí a gente vai ver, nas áreas de vinhaça que estão sendo muito enriquecidas com potássio, o potássio diminui a absorção de boro também, e aí falta boro lá no final, falta magnésio também, que o potássio diminui a absorção de magnésio, falta esses dois camaradas, a planta tem dificuldade de tirar o açúcar de dentro da folha. E, às vezes, o que cai dentro da célula vai para o apoplasto. Você tira a análise de folha, está o nutriente lá, mas a planta não está respondendo ou tem algum sintoma de deficiência. Por quê? O nutriente está do lado de fora da célula e não dentro. Ele tem que estar dentro da célula para fazer a sua função fisiológica. Então, o professor Tchakmak, ele já viu que nas plantas que tem, nas folhas que estão em desenvolvimento, quando tem baixa disponibilidade de boro, tem baixo boro na membrana, tem baixa estabilidade da membrana, ela deixa sair coisas que não teria que sair. E ela fica acumulada no apoplasto, você tira a análise foliar, dá o nutriente, mas a planta está com deficiência. Tá? Então, tem esse detalhe. O boro também ativa a enzima catalase, então planta C3, toda vez que ela está na situação, nas horas mais quentes, quando a gente pega aí o Vale do São Francisco, então, né, essas áreas mais semiárido, a gente sabe que aí a partir de 4h30, 5 horas da manhã já tem um solzão tapino, e ele se põe mais tarde e a umidade do ar é baixa, mesmo que tenha água, a taxa de transpiração sempre vai ser maior do que a taxa de absorção. Então a planta sempre vai ter um déficit hídrico, tá, gente? Cuidado, ela não está em estresse hídrico, ela está em déficit hídrico. O que isso quer dizer? Ela está perdendo mais água do que ela está conseguindo absorver, mas ela não chegou ao ponto de se encontrar numa situação de estresse, tá? Então, o estresse é quando o déficit hídrico ele é muito prolongado e aí a planta não consegue manter essa taxa de absorção em prol da taxa de transpiração, aí ela acaba entrando em estresse. Então, o estresse seria o segundo momento. Então, no caso do Vale de São Francisco, as plantas C3 começam a fazer muita fotorrespiração nas horas mais quentes, que fecha o estômago, né, diminui a abertura dos estômagos, diminui a entrada de CO2, e aí a rubis vai começar a fazer muita oxigenase ao invés de carboxilase. E aí, nessa de fazer a oxigenase, ela vai pegar uma outra via, né, ao invés de produzir 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, ela vai produzir uma molécula de 3-fosfoglicerato, uma molécula de 2-fosfoglicolato. Esse 2-fosfoglicolato vai a glicolato, o glicolato ele entra dentro do peroxissomo. Do peroxissomo, esse glicolato vai ser convertido em glioxilato. Nessa conversão, gera peróxido de hidrogênio, que é um dos radicais livres mais agressivos que pode ter dentro da planta. E aí ela tem que começar a produzir demais atividade numa enzima catalase, e quem ativa essa enzima é o boro. Então, plantas deficientes de boro têm deficiências de combater o excesso de catalase nas plantas C3 que estão nas horas mais quentes do dia. Então, isso são todos os dias, tá? O boro também já está provado cientificamente que na enzima, o que a planta faz quando ela absorve o nitrogênio? Ela pega o nitrogênio na forma de nitrato, vai transformar ele em nitrito, depois nitrito em amônio. A nitrato redutase, ela é ativada pelo molibdênio. Não é ativada pelo molibdênio, tem que ter um molibdênio na estrutura da enzima. Então, se não tiver o molibdênio na estrutura da enzima, não existe a enzima. Uma vez a enzima pronta, quem mantém a atividade dessa enzima funcionando é o boro, tá? E depois que tem esse amônio vai se ligar num glutamato para formar a glutamina, que é o primeiro aminoácido nitrogenado. Aí existe uma enzima chamada glutamina sintetase, que ela é ativada pelo boro. Tá? Então, aí a gente pode ficar aqui 3 dias falando de funções de achar do boro. Essas aí, para mim, são as principais coisas que a gente consegue trabalhar no campo, né, em função dessas funções do boro aí, tá, John? Perfeito, Flávio. Ana Rita e Eduardo levantaram a mão. Eduardo, eu vou ser bem breve. Claro, porque eu professora. acho que você... Olha quem chegou aqui, parente de Flávio, Nayak. Esse é gente boa. Gente boa. Me deu um desafio com batata inglesa que eu não me esqueço nunca. Bom, bem-vindo, Nayak. Bom, eu serei breve porque na sua fala, quando você fala da ativação enzimática, que é um papel crucial do boro, mas me vem aí a questão do vigor. As pessoas têm, é muito comum, principalmente em plantas perenes, essa dificuldade de equilibrar o vigor. Então, muitas vezes, observar folhas muito verdes, principalmente nas plantas enxertadas, que às vezes tem uma interação difícil de compreender entre copa e porta-enxerto. Então, o excesso de vigor, folhas trabalhando bastante, ou mesmo excesso de vegetação,
dá uma falsa impressão de que aquilo é sempre bom para a planta, principalmente em relação às condições climáticas. A gente tem várias situações aqui de plantas com expressão vegetativa muito grande e produtividade comprometida. Não vou nem falar de problema fitossanitário, né? Nem falar disso. Mas somente para falar do equilíbrio, vigor, expressão vegetativa e aspecto produtivo, que muitas vezes é muito, muito desequilibrado, e o manejo correto do boro pode dar uma grande ajuda nesse sentido, exatamente de promover um descarregamento do foema, como você bem falou aí, mais adequado, e até mesmo de ajudar a regular esse estresse, até mesmo esse aspecto que é inerente da planta, a fotorrespiração, é normal da maioria das C3, e nas nossas condições não é novidade. A questão é exatamente esse equilíbrio, né? Excesso de vigor e o que de fato está indo para o fruto ou mesmo para a raiz, quando for o caso de uma planta em crescimento. Então, é um outro aspecto que eu acho que dá, Jonatas e rapazes, um estudo bem interessante. Então, é um ponto que eu acho que a gente tem que olhar também para o manejo do boro nesse sentido. Professora, isso faz todo sentido pelo seguinte, isso mexe muito com parte hormonal também. Então, o hormônio é muito difícil de trabalhar, então eu não me atrevo a falar muito de hormônio, porque por mais que a gente fique lendo na literatura as coisas, eu trabalhei com hormônio no meu pós-doutorado, e vou falar para vocês, é muito difícil. Quando você acha que vai ter uma coisa, acaba tendo outra, é difícil de você quantificar, é muito difícil. Às vezes você aplica o hormônio, aí as condições do clima mudam, logo depois da aplicação, e você espera uma resposta, o clima muda totalmente, e aí a planta responde ao contrário do que você queria. Mas nesse viés que você está falando, professora, a gente sabe que a auxina está muito envolvida em vários fatores da planta. E dentre elas, algumas espécies, ela está envolvida ali também no processo de florescimento. E na deficiência de boro, a planta aumenta demais a atividade de uma enzima chamada aia-oxidase, que ela vai oxidar o ácido olacético e aí vai diminuir a concentração de auxina que tem dentro dos tecidos. Quando a planta está bem abastecida de boro, o boro inibe a atividade dessa aia-oxidase e a planta consegue ter uma regulação melhor desta auxina. Tá? Então, pode ser que um caminho que a gente possa pensar a seguir seja esse daí da atividade dessa enzima que faz a conjugação, na verdade, faz a oxidação, a degradação mesmo dessa auxina. Né? Por que a planta faz, gente? Ela vai produzir os hormônios, se aquele hormônio não está fazendo sentido para ela, ela vai conjugar ele ou ela vai degradar ele, ela vai conjugar ele, estocar ele em algum lugar, ou ela vai degradar esse hormônio. Tá? Então, às vezes, a planta está precisando daquele hormônio, mas ela não está sendo eficiente em produzir, porque tem uma enzima que a planta produz, a enzima vai lá e tira a produção. Produz, degrada. Então, acontece muito isso. A gente viu algumas coisas no processo de germinação, de emergência de plântulas, professora, o boro influenciando aí na regulação da auxina em casos de diminuir a atividade dessa enzima. Tá? E ele inibe fortemente a atividade dessa enzima. Obrigada. Antes, deixa eu passar um recado aqui para Saldanha, Flávio. Professor Fernando Vaperkovski mandou uma foto, está no trânsito e não sabe se consegue acessar. Vocês sabem que boro é um tema que ele gosta bastante, né? Tá certo. Depois, se ficar gravado, ele pode assistir. Eu vou mandar para ele. Lá, né? Eu ia fazer um comentário seguinte, né? Eu vou pegar a fala do Flávio, bastante completa, né? Respondendo a questão da Emanuele. E já quero contemplar um pouco na minha fala, um pouco da resposta aí para o João Marcos, né? Que traz uma pergunta sobre o período reprodutivo, queda prematura de frutos, e quero linkar isso com alguns tópicos, né? Que a gente viu ali no Boron Day. No Boron Day a gente teve 12 palestras, né? Então, por exemplo, a questão dos meristemas, né, que o Flávio trouxe aí, tá, os tecidos meristemáticos, né, tanto de parte aérea como raízes, eles foram considerados aqui na fala do professor Patrick Brown, né, que ele trouxe o seguinte, que as raízes de plantas, né, são as que primeiro sofrem o impacto da deficiência de boro, tá? E tem muito a ver com o que o Flávio acabou de falar, né? A deficiência, ela induz a produção, né, da auxina oxidase, então você vai ter uma menor produção de um hormônio que estaria agindo no crescimento radicular, né? E tem um outro detalhe, né, também, tá? Eu estava estudando há um tempo atrás o capítulo
14 do livro Tais e Zeiger, que fala somente sobre paredes celulares, né? Quem quiser ter um entendimento um pouco mais profundo, essa literatura é espetacular, está extremamente profunda. Então, nesse material, ele fala, né, do tal do mecanismo de expansão celular, tá? Então, recapitulando um pouco a fala do Flávio, né? Então, o boro ele faz parte da estrutura, né, das paredes primárias, paredes celulares primárias. O que são essas paredes celulares primárias? Aquelas que se desenvolvem primeiro durante o processo de expansão celular. Então, à medida que a planta está crescendo, é essa parede que se forma, né, nesse primeiro momento, tá? E 40%, né, segundo o Tais e Zeiger aqui das paredes celulares, são formadas por pectinas. E existe um tipo de pectina, né, que é um polímero, tá, chamado rhamnogalacturonase, um nome bem chatinho, que essa especificamente usa ali boro como, né, elemento estrutural, tá? Existe uma certa estrutura meio amorfa, não tem uma forma tão definida, mas o boro está entrelaçado ali, fazendo ligações cruzadas, né, entre essas estruturas pépticas. E tem um outro detalhe, né, que está no livro aqui, tá, que me chamou bastante atenção, né? Raízes e tubos polínicos, tá? Eles são exemplos de células que apresentam o chamado crescimento apical. E o que é esse crescimento apical? Existe uma velocidade muito grande do crescimento. Então, se houver deficiência, tá? Você tem um efeito praticamente imediato. E aí, já trazendo um pouco também da pergunta aqui do João Marcos, né? E complementando que se a gente observar os período vegetativo e período reprodutivo, é no período reprodutivo onde a demanda de boro ela é maior, tá? Talvez muito associada a essa alta demanda pelos drenos que vão surgir ali, flores, frutos, elementos florais, tá? Então, uma série de questões. Um outro tópico que também tem relação com as explicações aí do Flávio, né, foi o que o Daniel Nolasco trouxe. Daniel Nolasco é um especialista em palma de óleo, né? Ele trabalha na empresas no Pará, e ele comentou na palestra dele que, eu estou olhando para baixo aqui, que eu estou olhando minhas anotações, que um dos sintomas de deficiências em palma, tá? Ele observa fortemente no período vegetativo, né? É a chamada fratura de copa, tá? Que foi esse termo que ele utilizou, né? As folhas praticamente se quebram, tá, em situações de deficiência. Um clássico exemplo aí de realmente falha na estruturação das paredes celulares, que praticamente perdem a sua resistência, né? Uma folha de palma, ela pesa bastante, né? Então, existe o que ele chama de fratura de copa, provocada realmente por deficiência, né? Mortalidade de planta, tá? Ou seja, em cultivos de palma de óleo, as plantas podem morrer por questões de falta de boro. E no período reprodutivo, na palestra dele, ele relatou que existe a ocorrência também de baixo pegamento de frutos e muitos frutos partenocárpicos, que são frutos ali que vão se formar sem haver a fecundação. Consequentemente, frutos menores com menor produtividade, tá? Então, essas questões, né, que estão dentro, obviamente, da fisiologia, elas explicam, por exemplo, por que a planta ela tem uma demanda aceleradíssima no período reprodutivo, tá? Porque se faltar boro em determinados momentos, você tem queda de flores, tá? Porque não há formação celular, simplesmente ali, obviamente, dentro de um contexto muito mais amplo. Só pegando um gancho, Saldanha, você falou um negócio que eu lembrei de uma outra coisa que o Patrick Brown falou, né? Dessa do florescimento, gente. Ele enfatizou tanto a importância de se garantir uma boa disponibilidade de boro dentro dos tecidos das plantas durante o processo de florescimento, que ele foi capaz de falar que é melhor dar uma fitotoxidez leve nas folhas, ao ponto de queimar um pouquinho das bordas da folha, porque isso garante que ela está bem nutrida de boro. Então, se a planta tiver um pouquinho de toxidez bem leve, ao ponto de queimar no máximo as bordas da folha um pouquinho antes do florescimento, você está garantindo que aquela planta está muito bem nutrida de boro e você vai ter a máxima de pegamento floral. O negócio é você acertar isso no campo, né? Mas ele mostrou uns dados lá, uns trabalhos que eles fizeram, nos experimentos deles lá, coisas controladas, lá é fácil de fazer, mas ele provou que fisiologicamente, se a planta tiver um pouquinho
de toxidez, ou seja, de excesso de boro, um pouco antes do início do florescimento, você garantiria um maior pegamento de flor. Então, são coisas que antes nunca se pensou em falar e agora ele já está com essa linha de pesquisa e está expandindo isso para outras culturas. Né? Então, o Patrick Brown matou a pau lá nessa aldeia, deixou até o povo, mas como assim, vou dar uma fito na planta, né? E depois teve uma mesa redonda, no final ele voltou a falar isso de novo, que ele preferia que desse esse estresse leve na planta e garantisse o teor de boro no tecido antes do florescimento. Perfeito. Flávio, sobre o seu comentário em relação à influência do boro na parede celular, o Elson questionou se é na lamela média. É exatamente aí que o Saldanha falou, né? O 2-ramo-galactonuron, ele vai estar justamente ali na lamela média, tá? Ela vai estar entre uma parede e outra. Então, ela vai estar, na verdade, fazendo a junção de uma parede celular com outra, aquela que está adjacente, e causando a rigidez ali, justamente no meio, tá? E aí, depois, tem o boro também, que vai ficar dissolvido na superfície da membrana celular, dando estabilidade na membrana celular. Perfeito, Flávio. Elson? Isso. Boa noite, Eduardo, Flávio e demais. Boa noite, Eu perguntei aí na parte que o Flávio estava falando em relação às ligações que o boro faz com as poligalactorenases, né? Esse nome aí que Eduardo Saldanha falou que é difícil. Raminogalacturonase. Isso. Aí, gostaria mesmo de saber se realmente se aplica também a lamela média, né? Porque a gente sabe que ela é o agente cimentante, que faz a ligação aí entre uma célula e outra. Aí eu imaginei que também se aplicaria essa questão, né? Porque é como se fosse um cimento, né? Entre uma célula e outra. E a questão da elasticidade também, gostaria que fizesse esse comentário em relação a isso. Assim, a lamela média é uma coisa, o 2-ramo-galactonuron é uma outra coisa e os pectados são outra coisa. Então, o boro vai se prender ali nesses 2-ramo-galactonuron que vão estar impregnados na lamela média, tá? Então, todo esse pacotão que vai dar essa característica que você falou aí de cimentação, tá? De estruturação de rigidez e estabilidade na parede celular. Perfeito, Flávio. Professor Fernando? Boa noite, eu acabei de chegar aqui, então eu estou pegando só esse finalzinho aí. Não estive acompanhando o assunto, mas eu trabalho com boro há exatamente 36 anos, né? Eu comecei a trabalhar com boro, com o famoso bórax, né? No início do bórax, no sul, no Rio Grande, onde não existia essa tendência de uso. Hoje tem 300 pesquisadores falando sobre o assunto, e eu, na época, eu era um sozinho falando daquela região lá, massacrado pelo sistema do uso do boro, e agora ficou. Toda a base minha profissional que eu fui evoluindo foi baseada, primeiro, por esse elemento. Eu sempre digo, o primeiro elemento que não pode faltar para as plantas é boro. Na sequência biogênica, é o primeiro elemento. Relacionado, por exemplo, a plantas, eu vou dar um exemplo. Eu, em 2019, eu fui convocado para ir no Peru atender o maior grupo de uva do Peru, né? E é do grupo Verfruti, que é o maior grupo de fruta da América Latina. E lá, quando eu cheguei lá, eles plantavam 2.400 hectares e tinham uma produtividade de 3.500.000, 3.600.000 caixas de uva por ano. Mas quando eu cheguei nos pomares deles lá, eu sempre disse para ele que 105% dos pomares dele estavam dando boro. Era além do que eles tinham lá. Entendeu? E agora, além disso, agora eu estou atendendo 320 hectares de mirtilo e 120 hectares de limão com a mesma sistemática e problemática de boro. Entendeu? Boro é o primeiro elemento. Claro que agora eu trabalho com outros elementos também. Só que muitas vezes o que acontece? Os padrões de pesquisa que falam dos valores de quantidade que tem na planta, os índices, a grande maioria está defasado. Está defasado. Então, o pessoal se baseia nesses índices
Eu sempre falo com brincadeira lá do tempo que o arco-íris era em preto e branco, ainda estão usando aqueles índices muito antigos. E aí, quando fazem uma análise de tecido, eles vão se basear nesses valores e quase todas as áreas estão com valores bons. Entendeu? Com valores bons. Eu lá no Peru, por exemplo, na uva de mesa, que eu trabalho lá com 7 materiais, eu nunca trabalho menos com 120 miligramas de tecido. Se for olhar ao mercado que falam aí, 60, 70. Eu trabalho com isso. E o que eu fiz lá? Lá, quando eu cheguei lá, qual é o parâmetro que eu comecei a usar? Quando começava a dar fitoxidez, eu segurava o teor. Começava a dar fitoxidez, eu segurava o teor. Mesma coisa que hoje eu recebi também umas imagens de uma área de mirtilo, que eu assumi agora faz 6 meses, porque o cara que foi lá trabalhar com mirtilo, eu acho que ele não sabia, nem conhecia o que era o elemento boro. Acho que o cara que pegaram lá, o cara era um prático, eu não sabia. Então, eu fui agregando esses micronutrientes, primeiro elemento boro, né? Para colocar, porque se você não tiver boro, você também tem um outro problema. Além dessa estruturação da parede, o romogalacturamo, além dos pectatos de cálcio ligados por diéster de boro, nós temos ainda a produção de quinonas, né? E semiquinonas, que é o precursor da melanina e o precursor da parede celular do perixossomo, né? Que é o lugar onde a planta guarda o peróxido de hidrogênio para não se intoxicar. Então, lá, por exemplo, que não chove nunca, normalmente chove uma vez por ano, e agora, esse mês passado choveu todos os dias, então imaginou a mudança, né? Não chovia uma vez por ano e agora um mês inteiro choveu todos os dias, então mudou totalmente a coisa. O que eu estou fazendo? Lixiviou todo o meu boro e potássio, agora eu estou botando de volta nessas áreas de videira que, claro, diferentemente do mirtilo, que eu tenho uma lona, mas os montes das videiras estão expostos, né? Então, com esse trabalho de boro, só ter uma ideia, nós saímos lá de 3 milhões e 500 mil caixas de uva para a mesma área cultivada para 8 milhões e 700 mil caixas. Então, eu quero dizer que eles não me chamam lá porque eu sou bonito, né? Porque eu fiz eficiência para colocar, mas tudo foi baseado no primeiro elemento. Claro que daí eu associo glicina, betaína, prolina, chaperonas, algas e outros elementos, mas esse foi o primeiro elemento que eu trabalho. Inclusive, nas minhas áreas que eu trabalho com nutrição, é o primeiro elemento que eu trabalho. Inclusive, muitas vezes eu tenho que acudir intoxicações, né? O pessoal lá vai lá, erra nas doses, intoxica, eu vou lá eu já sei até desintoxicar também esse aspecto. Mas é o primeiro elemento que eu não deixo faltar no meu trabalho, é o primeiro elemento que eu trabalho. Perfeito, professor Fernando. Inclusive, isso era uma pauta que a gente estava debatendo há alguns minutos, e a gente falou bastante sobre as funções do boro na planta como geral. E uma coisa que até o Giovanni está questionando aqui no chat é a influência do boro agora relacionado a determinadas doenças. Assim como outros nutrientes, de maneira geral, o boro também está relacionado com a ocorrência ou não de determinadas doenças, e aí eu já estendo um pouco também para poder correlacionar com pragas. Então, Flávio, Eduardo... Ô, Jonathan, desculpa, Saldanha, assim, influenciando a aumentar a incidência de alguma doença, eu desconheço. O que eu conheço é um trabalho que está sendo desenvolvido no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus de Muzambinho, no qual está se aplicando várias fontes diferentes de boro, tá? No cafeeiro e doses crescentes. Então, eles viram que quando se aplicava boro no cafeeiro, diminuía a velocidade de incidência da ferrugem no cafeeiro. Então, se sem boro entrava com 90 dias após um período lá que eu não me lembro agora direitinho, para fazer a primeira aplicação de fungicida, quando se aplicou boro, você estendeu ali por 15, 16 dias. E depois eles começaram a ver uma diferença entre as fontes, entre ácido bórico, octaborato de sódio, lexita e o bórax pentaidratado. E aí eles viram que, no caso, o bórax pentaidratado tinha a melhor resposta ainda, então atrasava mais ainda. Então eles estavam vendo que esse experimento está indo para o 3º, para o 4º ano, e eles viram que a aplicação de boro via solo no cafeeiro, tá? Ele diminui a veracidade, não é veracidade, diminui a velocidade de entrada da ferrugem.
Tá? Agora, para outras doenças, se está associando, se a gente botar mais boro, aumenta a doença, igual tem algumas espécies, que se você tem muito nitrogênio, dá algumas doenças, se você tem menos nitrogênio, diminui. Para boro eu desconheço. A única coisa que eu vi na literatura, que a gente está suspeitando, a gente está trabalhando para tentar descobrir o que é a influência do boro, é nesse caso da ferrugem do cafeeiro, que o boro está ajudando a diminuir a velocidade de incidência da ferrugem no cafeeiro. Eu vou complementar a fala do Flávio, né? E como a gente viu ali no início da nossa conversa, né? O boro ele faz parte da estrutura das paredes celulares, né? E isso, por si só, já é um condicionante de melhor defesa vegetal. Eu coloquei no chat agora, né, o link de uma entrevista técnica que a gente conduziu com o Jamison Moura, né? Ele até faz parte do GISP, acho que ele até já falou sobre coqueiro. O Jamison é o principal consultor, um dos principais consultores do cultivo de coqueiro, muito especializado na cultura, né? No Brasil e na América Central. E nesse material, para quem tiver interesse, né, ele relata, tá, com bastante propriedade, que em áreas, né, que ele acompanha do cultivo de coqueiro, onde ele diagnostica, né, onde ele efetivamente faz o diagnóstico e conclui que há deficiência de boro, normalmente são áreas onde há um ataque muito mais severo, tá, de tanto de pragas como de doenças, né? Isso aí tem a ver também com a própria estabilidade, né? Uma outra função que a gente acabou não falando, mas o boro também tem ligações com a estabilidade das membranas celulares, tá? Então, plantas que têm uma suficiência na nutrição com boro, elas são plantas que preservam muito mais, né, as suas membranas e têm uma menor extravasamento celular, tá? São plantas que extravasam menos, né, perdem menos compostos celulares. E isso, por si só, como a gente comentou, já é um condicionante aí para reduzir, tá, a presença de compostos livres, né, na planta. Então, plantas sob deficiência, né, que tenham esse tipo de problema de extravasamento celular, elas vão atrair muito mais patógenos, né, do que plantas sob suficiência. Esse é um exemplo. Um outro exemplo aí, capturando, trazendo, fazendo link com o Boron Day, né, uma das palestrantes foi a professora Simone Mello, né, da Exalc, ela é da área de horticultura, né, e aí ela trouxe exatamente esse ponto aqui, ó, que plantas sob deficiência de boro, né, o sistema de defesa ela é comprometido. E ela mostrou, tá, na palestra dela, vários slides, né, de várias hortaliças, né, especialmente doenças pós-colheita, né, associadas a áreas com deficiência de boro. Então, existe sim, né, não diretamente, como o Flávio bem explicou, tá, mas muito por funções indiretas associadas aí ao elemento boro. Perfeito, Eduardo. Professor Waperkowski? Eu mandei há pouco aí umas fotos que eu recebi hoje de mirtilo. Ana, eu mandei para você aí. Aonde que lá no Peru, por exemplo, eu mandei para você agora, na Rita aí. Aonde que eles estavam plantando mirtilo e eles estavam com problema de fecundação e formação do ramo reprodutivo. Só que a carência de boro era extrema, muito extrema. Então eles não estavam conduzindo a expandir o fruto ficava fora de padrão para exportação do mirtilo. Fruto, né, ficava muito pequeno, fora do padrão, eles podiam vender esse fruto só para suco, para coisa. Eu mostrei para eles lá que aplicando, e aí eu usei, claro, com a fertirrigação, eu tenho uma lona plástica em cima, eu não tenho como usar um sólido, impossível, só arrancar 320 hectares de área cultivada. Então eu usei boro líquido, boro com monitonolamina, e foi desificando até começar a queimar as bordas. A primeira queimar as bordas. E tem as fotos, não sei se o Marito pode postar aí, que está não sei onde eu passo para o Jonathan. Consigo ver, vou passar para o Jonatas. Aí pode postar? Eu vou Aonde passar que para lá? o Jonatas e vou postar. Obrigada, professor. Que lá eles estavam produzindo, ou eles tiveram que começar a mudar o esquema, porque eles estavam produzindo muito pouco. Mesmo que o mirtilo de comercial ele valia de 5 a 7 dólares para exportação lá,
eles estavam tendo, assim, de cada 100 quilos, eles estavam tendo só 65 a 70 quilos de comercial. O resto ficava com fora de padrão, não tinha como fazer isso para exportação. Principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido, que é muito exigente, e eles gostam da variedade Kestrel, que ela é muito saborosa. Quem comer mirtilo e um dia comer a variedade Kestrel, ela é sensacional perto dos mirtilos normais, como Atlas, como Rocio, como Ventura e assim por diante. Então eu mandei as fotos ali para você mostrar, e agora nós fizemos, nós fizemos uma avaliação lá da primeira área começando a cultivar, saíram de 7 mil quilos para 18 mil quilos. Entendeu? 18 mil quilos, mas primeiro elemento que trabalhei, claro, estou trabalhando com outros elementos, como cobre, manganês, zinco, porque o pH da área deles lá, porque é um solo lá no Peru, o pH deles eu tenho um problema, enquanto que nos lugares eu tenho que botar calcário, lá eu tenho que acidificar. Então eu uso ácido sulfúrico e enxofre elementar para baixar o pH, para acidificar minhas áreas, porque está muito alto a coisa. E outra coisa, pH alto detona meu boro. pH alto, qualquer fonte de boro vai detonar, acima de 7 é problema. Tem como postar aí, Jonathan? Sim, a gente colocou lá no grupo do GISP, Fernando. A gente colocou lá no grupo do GISP, viu? Ah, botou lá, tá, eu achei que eu estava jogando na tela. Pronto, bota no grupo do GISP. Ana? Só um instantinho. Se tiver aquela imagem que enriqueça o debate aqui, acho que podemos ver, Jonatas. Tem uma mesmo que tem as bordas bem queimadas, tal como o professor... essa foto que eu quero que tu posta. Tem uma foto que está com as bordinhas queimadas. Essa que eu queria que tu mostrasse. Tá bem. Enquanto o Jonatas traz essa foto, eu gostaria, Saldanha e Flávio, de lembrar uma coisa também, não só vocês, mas para os demais. Eu me lembrei que parede celular é um dos temas pouco estudados pela fisiologia, pela biologia de maneira geral. Eu lembro que eu tive acesso há muitos anos atrás de um livro, que o livro inteiro foi na biblioteca lá da UTL, lembrei. O livro inteiro era só sobre parede celular, e talvez seja uma das poucas publicações do mundo. Lá no ITQB, Instituto de Tecnologia Química e Biológica, lá de Oeiras, em Portugal, tinha 8 andares de laboratório, e um laboratório era só sobre parede celular. Era o laboratório que menos tinha gente. Ele é até hoje tocado por um argentino, Phil Jackson, e Phil Jackson tinha um português, Luiz, um cabo-verdiano, que foi embora para a Catalunha, trabalhava muito bem com parede celular, e depois chegou uma brasileira. Então, era assim, sempre muito pouca gente comparado a todos os demais laboratórios. Parede celular é um tema complexo, e, ao meu ver, é um tema que interessa não só para nós da nutrição e da fisiologia, mas interessa muito para a indústria de maneira geral. E as características da parede celular, do ponto de vista de elasticidade, que foi bem falado aqui, de resistência em relação a alguns choques mecânicos e outras características mais, digamos assim, desejado, né, pela indústria de eletrônica, mecânica e outros. Eu não sei nem falar muito desse aspecto, mas o que deixa claro é que, para que a planta se desempenhe muito bem, interagindo com o ambiente e tolerando as mais diversas condições potencialmente estressantes para ela, ela precisa ter uma parede celular bem constituída e que também permita um funcionamento do ponto de vista de trocas favoráveis entre si e outras células, né? Então, realmente, seria um GISP só sobre parede celular, e olha que a gente tem que catar um bocado de gente, viu, para falar sobre isso. Não, com certeza, Ana. E, dando continuidade, Ana, a foto do Fernando eu vou exibir nos próximos tópicos. A gente vai ter um tópico específico para falar da influência maléfica do boro na planta, e aí entra a parte de toxicidade. A foto lá, quem quiser olhar no GISP lá, que todo mundo está no grupo do GISP, é a segunda foto onde que eu começo a queima por boro. É a segunda foto está postada lá, vê a borda aí começando a queimar. Esse é o fator que eu faço lá, Eduardo e Flávio, para mim dizer assim, quanto que eu posso colocar? Eu vou jogando no meu sistema e eu mando observar, entendeu? Eu vou observando e colocando. Na videira eu fiz a mesma coisa. Na videira eu saí de áreas lá que produziam 2.200 caixas, 2.300 caixas para 5.700 caixas.
né, baseado nesse elemento. Então, eles monitoram, eles mandam um relatório quase que diariamente para mim nessas áreas, né, porque tu imagina 2.400 hectares de uva é uva, e 320 hectares de mirtilo, e agora me jogaram mais 120 hectares de limão, que para me azedar, né, para me azedar, para colocar... Isso é um multiconsultor, né, são tantas culturas que ele possibilita ter uma visão muito ampla, né, do negócio. É que eu sou um fisiologista, para mim depende... E para mim é que o pessoal tem aquela visão barreirista. O cara é grão, é fruta. Para mim, olhar para uma fruta, olhar para uma outra coisa. Agora, viu, professor, eu vou começar a atender mais 2 culturas. Tá? Eu vou estar atendendo no Equador abacate e manga. Aqui para o boro, professor. Professora Ana Rita, respondendo a sua... Só uma lembrança aqui, gente, desculpa, rapidinho, só para não perder aqui. Então, no grupo do GISP estão as fotos e o link do boro para aquele assunto do coqueiro também. E pronto, tá tudo aqui já, viu, gente? Só para dar satisfação para vocês. E vamos seguir com a discussão, então. Qual é a próxima pergunta? Eu ia comentar rapidamente a pergunta, o ponto que a senhora colocou aqui, né? Se faria sentido fazer uma correlação entre análise de pectato de cálcio. Eu vou lhe responder com uma experiência eu participei recente não, acho que final do ano passado, de uma banca de defesa de doutorado, orientada pelo professor Fernando Freire, né, da Universidade Rural de Pernambuco. Foi um trabalho feito em videiras, aí no Vale, e eles analisaram, né, essa parte do cálcio, né, tem um nomezinho que o pessoal usa, né, cálcio... Esqueci. Cálcio ligado. Cálcio ligado, exatamente. Cálcio ligado, que é a análise de cálcio nos pectatos. Sim. E não deu correlação com bóron, tá? Surpreendentemente, inclusive foi até um ponto de discussões e debates durante, né, a sessão de defesa, e não deu correlação, tá? Então, o comentário que eu teria a fazer, né, com base nesses dados seria esse, né? Agora, a gente pode fazer inferências que talvez em outros cultivos isso aconteça, talvez em outros momentos, né, do ano, então muita coisa pode estar por trás aí, mas a experiência que eu tive, né, não houve correlação. Interessante, Flávio. Inclusive, alguns laboratórios aqui do Vale já fazem essas análises, e aí, quando eles mandam laudo, eles colocam como elementos ligados, e aí tem lá cálcio, acho que boro é um deles, e se eu não me engano, magnésio. Acho que eles, nos laudos atuais, já estão incluindo eles chamam de boro ligado. Isso. Pois é, mas aí eu vou questionar uma coisa. É sempre bom a gente ficar de olho na metodologia que foi usada, porque algumas metodologias são baseadas na precipitação de pectinas, isso não vai dar muita segurança em relação a outros nutrientes. Vai aparecer substância péptica, ponto. Entendeu? Então, assim, eu andei pesquisando essas metodologias, encontrei várias, e eu entendo, ao meu ver, a confiável mesmo é aquela que faz a destruição, a desintegração da parede, para a gente poder quantificar os elementos que ali estão. Então, é um procedimento um pouco diferente. Isso sempre me intrigou, não fica claro qual a metodologia que está sendo usada. Então, assim, quando fala em análise de pectato em quaisquer laboratórios, a gente tem que abrir um alerta. Perfeito, Ana. E pegando o gancho do que a gente estava debatendo em relação à relação do boro com as doenças, uma coisa que foi questionada, Eduardo, Eduardo e Flávio, no Instagram, foi a correlação benéfica com os fungos e micro-organismos em geral, porém no solo. Se você já tem algum dado, alguma informação que correlaciona a influência do boro no solo com micro-organismos? Olha, tem eu vou falar e depois eu passo para o Flávio, isso está bem recente para mim, tá? Eu tenho um livro aqui, que ele é um livro que eu adquiri, na verdade é um livro, ele não é aberto, ele chama Fruit Crops, Diagnosis and Management of Nutrients Constraints. Esse livro tem um capítulo, tá até aqui, ó, estão vendo aí? E nesse capítulo, tá, ele fala sobre questões do boro em frutíferas, ele traz uma parte aqui, né, falando da relação dos fungos micorriza arbusculares com os boratos, tá? Falando que, de fato, existe uma sinergia. E trazendo um outro exemplo, também no Borondei, eu estou trazendo coisas do Borondei, que é o que tem de mais recente, assim, né, em termos de discussão científica, né, que a gente estava semana passada.
Teve uma palestra de um pesquisador chamado Alberto Alcedo, de uma empresa chamada Bicrop Technology, e o tema da palestra dele foi microbiologia do solo e boro. Tá? Então, ele mostrou estudos realizados em várias regiões do mundo, né? E aí a amostragem passa a ser mundial, tá? A empresa tem uma atuação global, e ele comprovou ali, né, que você teve várias relações, né? Ele mostrou dados de análise de componentes principais, os dados estatísticos, e de fato isso permitiu ele concluir que existe uma relação muito forte entre teores de boro e variáveis de qualidade, né? Especialmente atributos microbiológicos ali do solo. Tá? Tem toda uma explicação por trás relacionada à mineralização de matéria orgânica, né? A questões de imobilização de nutrientes, né? Então, são coisas ainda a serem descobertas. Voltando ao início da nossa fala ali, né? Muito há a ser descoberto ainda sobre as funções que o boro desempenha, né? Eu falo até no agroecossistema, não somente em plantas, né? Flávio? Só complementando o que o Saldanha falou, gente, o que o cara lá ele viu? Ele viu indícios de que solos que estavam com baixa disponibilidade de boro tiveram uma expressão maior de 2 micro-organismos específicos lá que ele não falou. Na verdade, ele falou um, o outro ele não falou, não lembro direito. E ele falou que esses micro-organismos estavam relacionados com a síntese de ácido salicílico. Então, tinha baixo boro, tinha aumento dessas duas populações, desses 2 micro-organismos específicos, eu não me recordo o nome, tá? E aí diminuía a produção de ácido salicílico naquele solo, e o ácido salicílico está envolvido no fechamento estomático, tá? E aí, nos solos que tinha boro, sobressaiu 2 outros micro-organismos diferentes daquele, tinha ácido salicílico suficiente e tinha aí esses 2 micro-organismos que melhoravam a disponibilidade de fósforo. Então, são indícios que ele está vendo. Ele falou que são trabalhos preliminares, ele precisa checar isso com mais rigor, mas ele mostrou uns dados bem interessantes ali em relação ao boro, tá? Perfeito, Flávio. E, Eduardo, obrigado pela contribuição. Caso alguém queira colocar algum questionamento ou sugerir algum tópico, pode colocar nos comentários. Viu? Eu quero, na verdade, eu queria provocar também aqui a turma das olerícolas que está aqui, eu vi Gederson participando. Nas olerícolas, a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Eu estou falando muito do que eu penso de planta perene, principalmente videira, mas eu acho que um olhar para as olerícolas aí, quem quiser fazer intervenção, Helder também, baseado nas suas experiências lá em Moçambique, Rivonaldo também, quiser trazer suas experiências com soja, milho, enfim. Para já, eu tenho uma coisa aqui que me intriga nesse trabalho que vocês trouxeram, eu gostaria muito de ter acesso às palestras do Boron Day, sinceramente, porque tem umas coisas bem intrigantes. Quando esse pesquisador trouxe esses dados falando de micro-organismos e a relação com boro, pelo que eu entendi vocês falarem que ele não fez um trabalho comparativo, mas uma análise descritiva, exploratória, usando componentes principais. Significa dizer que ele conseguiu olhar para os cases e as variáveis, como elas se correlacionam entre si, com quem mais explica a variação dessa população de micro-organismos. Então, talvez por isso eu não tenha conseguido dizer quais os dois, se inclusive se tem algum que é maléfico, não sei se foi avaliado, mas assim, é um olhar diferente que nós da fisiologia precisamos começar a pensar. Eu falo muito isso para os meninos do GISP. Em fisiologia vegetal, você está colocando uma resposta de boro, uma interação com a planta, tudo muito integrado com o que acontece no ambiente. E tem coisas que, quando a gente vai quantificar, a dinâmica é tão grande, mas tão grande, que aquilo que a gente mediu talvez não represente exatamente o que você estava pensando. Então, você, às vezes, tem que colocar mesmo uma interpretação mais complexa e olhando para muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, assim, a minha pergunta vai nesse sentido. Um trabalho como esse, de tamanha relevância científica, que envolve micro-organismos em relação a boro, que observa o aumento de 2 micro-organismos que relaciona com ácido salicílico e de comportamento da planta. Ao meu ver, não pode ser comparativo, mas
Quando a gente fala em estudos de fisiologia vegetal, com boro, com tantas outras coisas, muitos estudos, eles são comparando médias de tratamentos, médias de resultados, e eu olho para isso, depois que eu ouvi uma palestra em 2011, me lembro como hoje, no Congresso de Fisiologia, do professor Ricardo. Comparar nem sempre é tão bom. Talvez esse olhar mesmo, colocar todas as variáveis, um grupo grande de variáveis em cima de uma mesa e olhar como isso tudo se relaciona, talvez nos dê uma inferência melhor. No caso dos estudos com boro em relação à planta, como é que vocês veem uma análise desse tipo? Ela, de fato, oferece interpretações que a gente pode confiar e ajudar a tomar decisões? Ou vamos ver para aquelas linhas comparativas de resultado, com médias de resultados, que eu ainda olho com uma certa atenção do ponto de vista de análise de dados fisiológicos? Professora, só para voltar a esse assunto, colocar para não passar, quando eu estava na faculdade, eu comprei um livro chamado Manejo Ecológico do Solo, da Ana Maria Primavera. Você pode encontrar esse livro. E naquela época, ela já falava do boro na microbiota. Aquela época. Se eu pegar o livro e procurar o livro Manejo Ecológico do Solo da Ana Primavera, isso já tem mais de 40 anos esse livro. E lá ela citava muito da importância do boro na microbiota, porque ela trabalhava com o estudo biológico. E se vocês procurarem esse livro, vocês vão achar lá ela falando já 40 anos atrás sobre esse aspecto biológico aí. Verdade. Esse é uma das nossas referências desde a graduação, né? Voltando ao seu ponto, professora, eu enxergo que aí a gente vai entrar muito no âmbito da discussão de metodologia, de científica, métodos de análise estatística, etc. Mas as coisas são muito mais integradas do que num plano XY, né? A gente gosta muito de olhar a coisa ali numa equação de regressão, né? Os fatores ambientais são muito mais, como é que eu posso dizer, integrados entre si do que somente um comparativo, né? Nesse trabalho que eu citei, né, que foi falado no Boron Day, muito importante, até coloquei o site da empresa, né, aí no chat, volta naquele ponto que o Flávio tocou no início, né, foi 30 minutos, então não dá para explorar muito, né? Basicamente, ele fez uma análise meio que exploratória, né, de algumas relações... John Baker, não é isso? Da parte microbiológica do solo e apresentou alguns gráficos e tudo, sem explorar efetivamente, né? Mas eu concordo, sim, que a coisa é muito mais ampla, né, do que somente comparativos, né, como a senhora bem colocou. Professor, mas ele foi específico lá, tá? Ele falou que foi num solo de uma região específica, que tinha uma característica física e mineralógica específica e que ele achou aquela correlação com o boro. E aí ele enfatizou que ele precisa estudar os outros tipos de solo, os outros ambientes, igual o Saldanha está falando, para poder chegar se tem se tem uma constante ali, ou se são casos e casos. Então pode ser que em um outro ambiente o boro esteja expressando outros micro-organismos que sejam maléficos ou benéficos, enfim. Mas nesse específico, era um solo específico, que tinha um teor de argila específico, tinha uma mineralogia específica, numa região específica. Compreendi. Isso me colocou a pensar. Eu vou pesquisar no site. Obrigada. Mas é bem legal o trabalho dele, tá, professor? Você vê que o trabalho dele é gigantesco. Tá? E ele mostrou só uma pontinha do trabalho dele. Perfeito, Flávio. Flávio, só esclarecendo, o Mariano questionou aqui se são os micro-organismos que permitem a disponibilidade do boro. Na verdade, vamos lá. Como que é a dinâmica do boro no solo? O boro, para ele estar dissolvido na água do solo, para a planta poder absorver ele, beber ele. Né? Se ele não está sendo absorvido, ele vai sofrer um processo de lixiviação. Se for um solo arenoso, vai lixiviar mais rápido. Se for um solo argiloso, lixiviar mais devagar. Mas, independente do tipo de solo, se vier um regime de chuva ou de água maior, vai aumentar esse processo de lixiviação. O que não está sendo absorvido e que não está sendo lixiviado pode interagir com os óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, tá? Eles são capazes de absorver, de abraçar esse boro, tá? Numa força menor do que um fósforo, mas absorve e disponibiliza ele. Então, quanto maior for o pH,
maior é o poder de adsorção desses óxidos hidróxido de ferro para absorver o boro, então diminui ele. E o boro, o grande estoque do boro está na matéria orgânica. Então, quanto maior tiver o teor de matéria orgânica, consequentemente, você também vai ter maior concentração de boro no solo. O problema é, se essa matéria orgânica tiver uma relação CN muito alta, essa decomposição demora muito e libera pouco boro. Se ela tem uma relação CN muito baixa, por exemplo, como palha de milho, com 20 dias, 30 dias, já não tem mais nada, libera o boro muito antes e aí vai faltar boro lá na frente. Então, a dinâmica do boro ela é muito complexa. Tá? Então, por isso que você, por exemplo, foi falado lá por 4 pesquisadores, tá, gente? Pesquisadores de peso. E os 4 falaram a mesma coisa, que é muito difícil conseguir aumentar ponto de boro no solo. Então, a gente tem que trabalhar, na verdade, com fontes que a gente conheça, fazer um manejo mais assertivo para que a planta tenha disponibilidade de boro todos os anos, para a gente poder ter boa qualidade de colheita e colheita com grande quantidade também. Então, eles já começaram a falar, no solo tem que ter 0,8 agora, miligrama por decímetro cúbico. Então, tem café trabalhando com 1, tem ovo trabalhando com 1,5, enfim, mas independente disso, a gente pegar aí na soja, áreas do SESB, que é o concurso da soja, de 0 a 20, eles estão trabalhando na média, tá? As áreas do SESB, na média, tem 1,1 miligrama por decímetro cúbico de boro. E de 20 a 40, 0,63. E os caras todos os anos jogam de 1 kg, 1,5 kg de boro para produzir acima de 80 sacos por hectare. Então, o que é a conta que a gente está vendo? Que independente do boro ter no solo, a gente tem que fazer a aplicação de boro. Então, eu tenho que saber a planta que eu estou trabalhando, os limites que ela tem, igual o Fernando falou, para não poder dar a fita. Ele começava a dar a fita, ele tirava. Passou, ele voltou a dar de novo, deu fita de novo, ele tirava. Então, eu tenho que conhecer caso a caso. O fato é, a análise de solo me dá um parâmetro de quanto que tem de boro. A planta vai ter acesso àquele boro ou não? Essa é uma outra pergunta. A gente sabe que a planta não tem. A eficiência de boro, todo mundo fala que é 50%. Eu estou para te falar, fiquei 3 anos e meio, 4, pesquisa a fio com boro, vou te falar que a eficiência de uma fertilização de boro no solo é na casa dos 30%, 32%, na melhor das hipóteses. Tá? Então, por exemplo, tem manejos que a gente já viu aí para algumas culturas, por exemplo, se a gente pegar árvores, né, que são plantas perenes, a gente pode aplicar aí de 4 a 5 quilos de boro por hectare, dependendo da fonte que eu estou trabalhando. Então, eu aplico 3 quilos no início do período da chuva, 2 quilos no final do período da chuva, eu tenho um ganho de produção. E a gente fica com medo. Não, uma árvore tem que ser só 1 quilo, 2 quilos. Uva tem gente trabalhando já com 3 quilos, 4 quilos de boro por hectare também ano. Tá? Então, a gente tem que começar a perder um pouco esse medo do boro. O boro dá fito naquelas fontes que são de liberação muito rápida, tipo ácido bórico e octaborato de sódio. Então, libera muito rápido. O octaborato libera em torno de 1 semana, 2,5 a mais em relação ao ácido bórico. Mas ácido bórico libera muito rápido. Então, se eu errar na mão no ácido bórico, vou dar 2. Ou vai lixiviar muito rápido, vou perder dinheiro, ou vou dar uma fita na planta. Então, eu tenho que saber conhecer as fontes, eu tenho que entender quais são as fontes de boro. Para depois eu trabalhar isso em cima do solo também. Então, eu falo assim, tem uma conta que todo mundo fala que eu não sei de onde tirar essa conta. Para cada 1 ponto de argila, eu vou jogar 1 quilo de boro por hectare. Essa conta não fecha, gente. Não fecha, porque isso não existe. No ano que eu faço calagem, eu tenho que jogar pelo menos 25% de boro a mais, porque o processo de calagem, o carbonato de cálcio, ele consegue absorver o boro e disponibiliza para a planta. E, ao mesmo tempo, o que o calcário faz? Eleva o pH. Se é um solo que tem argila, vai elevar o quê? A capacidade das argilas de absorver esse boro. Então, minha conta toda foi para o saco. Perfeito, Flávio. Já aproveitando o gancho e passar até... comentar rapidinho, Jonatas. É bem rápido, tá? Para não comprometer aí a sequência. Esse trabalho que eu comentei, tá? Ele não foi simplesmente analisar a questão da mineralização da matéria orgânica, né? Como o Flávio bem explicou, né? Esse processo de mineralização, né? Ele libera nutrientes que estão na matéria orgânica, inclusive o boro e outros elementos. Mas a abordagem, né, do pesquisador, ela mostrou que níveis adequados de boro trazem uma maior saúde, sob o ponto de vista de qualidade microbiológica do solo. Tá? Foi isso que ele mostrou. E assim que a gente tiver acesso a essa palestra, a gente libera aí para que vocês possam ter até os contatos do pesquisador e, caso queiram, conversar com ele. Pronto. É um parêntese rápido. Eu acho bom é que vocês já comecem a fazer o meio-campo para o professor Vitti fazer um GISP esse ano ainda aqui com a gente. Perfeito. Eduardo, Flávio e Fernando, já aproveitando o gancho do tópico que estão falando, vou pegar um questionamento que foi feito no Instagram do Luiz, ele é produtor de uva, e ele questionou. Limiar entre bom e excesso do boro é extremamente curta.
Errar a mão no boro pode causar inúmeros efeitos negativos. Gostaria de saber a experiência de vocês com essa situação. Por exemplo, com o caso de fito. E aí já casa com o questionamento de Elson, né, em relação ao boro, se, para vocês, solo foliar, o que seria mais eficiente em relação à aplicação? Ok, Eu vou dar uma complementação só aqui para o Flávio em relação à dose. Eu trabalho com algodão, com soja, com milho, com inúmeras culturas. Eu aqui no Mato Grosso eu tenho duas situações. Eu tenho algodão safra e algodão safrinha, que é o maior volume plantado. Eu uso, quando é algodão safra e soja, eu uso 4 a 4,5 kg somado para as duas culturas. Se for soja e milho, eu uso 2,5. E se for algodão safra sozinho, 3 quilos. Uva, eu uso 3,5 até 4,2 quilos de boro durante todo o ciclo vegetativo e reprodutivo do algodão. Eu doso ele na fertirrigação para isso aí e vou chegando. Eu vou subindo. Claro que quando você começar... Eu já descobri qual é as doses lá que me dá fito. Eu comecei a testar, agora já sei que esse limite eu não posso. Então eu uso um parâmetro na fertirrigação semanal, uma dose específica para cada fase. Eu tenho isso aí, até um dia podemos fazer um GISP aí sobre isso, mostrando as doses que eu uso, para atingir cada uma, e agora já estou pegando e conseguindo fazer varietal isso. Por exemplo, uma Red Globe é muito diferente, né, de uma Crimson, uma outra variedade. Ela tem outros padrões que você vai entender lá, as variedades que eu tenho. E nas culturas que eu uso de soja e milho, eu faço esse padrão, entendeu? E eu uso, né? Eu uso fontes solúveis e não solúveis. Aí, em relação à intoxicação, o Eduardo sabe muito bem, eu acabei vindo para o Mato Grosso uma vez, porque um produtor aqui se intoxicou 9.800 hectares com tetaborato. Eles estavam usando o Lexita, compraram o tetaborato, não mudaram a regulagem. Aí eles plantavam o soja, jogavam o tetaborato por cima, chovia, corria para a carreira, intoxicou 9.800 hectares de terra. Eu vim fazer isso aí naquela época, eu me lembro que a data foi em 2018, porque o pessoal fazia com o Lexita isso, começou a fazer com o tetaborato e acabou intoxicando. E aí eu vim aqui para fazer a desintoxicação dessas áreas aí. E aí foi um erro técnico do pessoal da linha de campo lá, que não sabia diferenciar o que era uma Lexita e um tetaborato de sódio que vinham fazendo. E o tetaborato de sódio, o Eduardo sabe, é muito mais pesado por volume que uma Lexita. A Lexita é muito mais levinha. Então a regulagem, quando caía 20 quilos de Lexita, 22 quilos de Lexita, está caindo 35 de tetaborato de sódio. E aí eles plantavam, jogavam em cima, davam chuvão aqui no Mato Grosso, corria para a carreira e intoxicava. Foi um erro estratégico que teve. Mas a intoxicação que eu coloco, eu quando começo a sentir intoxicação, começa a aparecer, eu mandei a segunda foto ali que tem nessa aí eu vou baixando, entendeu? Até desaparecer a desintoxicação. E essa é a minha dose. Essa é a minha dose. Eu trabalho com limite superior para minhas culturas. E isso vale para todas as culturas. Tá? Eu, por exemplo, esse ano com seca aqui, eu teve áreas aí sofreu um monte de seca por usar boro, e eu tenho um exemplo lá, porque o cara deixou uma tira, eu chamo assim, uma passagem, sem aplicar boro, deu 16 sacos. Ele mesmo fez e depois me mostrou lá para colocar. E eu, por exemplo, dos meus clientes que eu trabalho, a primeira recomendação que eu faço em todas as áreas que eu cultivo é boro, depois é os outros. Perfeito, professor. Eduardo? O Fernando abordou bem nessa questão da toxicidade aí, trazendo alguns exemplos. E aí, para responder o produtor, tá? O que deve ser feito, primeiro, você só deve fazer uma recomendação, tá? Um manejo com uma ajuda de um agrônomo, né? Profissional da agronomia, ele vai ter todas essas preocupações. Em segundo lugar, tá? Atentar para a dose do elemento boro, né? Tudo é o manejo, então você tem que entender a demanda da cultura, as reservas do nutriente no solo e os momentos adequados de aplicação e uma fonte de alta eficiência. Então, casando, né, esses 4 fatores, você consegue ter sucesso na sua adubação com boro. E aí, só um exemplo com relação à parte da dose, né? Eu fiz um levantamento, existe essa publicação recente aqui do Boletim 100
do IAC, tá? O Flávio deve ter esse material, né? Esse material foi lançado em novembro do ano passado, tá? É a publicação talvez mais recente que a gente tem no Brasil de manuais de adubação. E eu fiz um levantamento em mais de 40 culturas, tá? As doses, elas giram em torno de 1 a 4 quilos por hectare, né? Tem um detalhe no cultivo de café, que é um café de porte baixo, que para situações de boro muito abaixo do nível crítico no solo, você tem essa dose máxima, mas em geral, tá, as doses elas estão nesse intervalo, então isso é um componente importante, né? E se for fertirrigação, obviamente aí fica mais fácil até de você reduzir riscos associados à toxicidade, obviamente dentro de um plano de manejo de fertirrigação adequado, tá? E por último, né, contemplando um pouco a questão ali já do Elson, né, sobre as questões foliares, baseado nesse levantamento aqui que eu fiz do boletim 100, tá? Todas as culturas, sem exceção, tá? Para todas as culturas, sem exceção, as recomendações são para boro via solo. Foliar de forma complementar, tá? Então, as adubações foliares, obviamente, devem ser feitas, mas de maneira complementar. Existe toda uma explicação relacionada à mobilidade, que aí aquilo que o Flávio falou, a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã discutindo isso, tá? Que justificam o uso do boro preferencialmente, tá? Via solo, né? E se houver a necessidade, e há momentos em que, de fato, a fertilização foliar é necessária e traz resultados, que seja feita de maneira complementar, mas o preferencial via solo. Só complementando o que o Saldanha está falando, gente, foi até uma coisa que o Patrick Brau também falou no Borão dele. Quando a gente está pensando em estrutura, né, a planta precisa estar bem abastecida de boro para o florescimento, que nem a gente já comentou mais cedo. Esse boro ele tem que vir via solo, porque via folha a gente vai conseguir ter aí um bom pegamento de flor naquelas plantas que o boro tem uma mobilidade. Vai ser um pessegueiro, uma mexeira, uma cebola, uma cenoura. São plantas específicas, você pode ter até 62% do boro de uma folha recém-expandida, esse boro vindo de uma folha velha. Então tem que vir de raiz. Então vamos lá, muita gente fala que a eficiência da absorção foliar ela é muito maior do que a do solo. Então vamos lá, a gente vai jogar 1 kg de boro por hectare via solo. Todo mundo trabalha com a eficiência do boro de 50%. Então isso quer dizer o quê? Que entrou 500 gramas dentro da planta. Joguei 1 kg de boro via solo, a raiz teve 50% de eficiência nesse fertilizante e aí ela absorveu 500 gramas. Então entrou meio quilo de boro dentro dos tecidos da planta. A aplicação foliar, se eu jogar mais do que 200 gramas de boro por hectare via folha, isso estou falando boro e água. Se eu falar boro e água, fungicida, inseticida, aí essa conta já diminui drasticamente. Estou falando boro e água. 200 gramas de boro e água, eu consigo não ter problema de fitotoxidez. Acima disso, já consigo ter problema de fitotoxidez, dependendo do volume de água que eu estou aplicando e da espécie. Mas vamos dizer que nós jogamos 200 gramas de boro via folha. E a eficiência foi de 80%. Então, ou seja, a planta absorveu 160 gramas. Então, cuidado, gente. A eficiência lá em cima eles falam que é maior, mas entra muito menos do que entra lá embaixo. E tem dados na pesquisa que a eficiência da aplicação foliar é de 0,5%, 1%, e tem dados de pesquisa que a eficiência foi de 98%. Então, vai depender de como que a planta está antes da aplicação, se ela passou por períodos longos de pouca água, com muita luz, muito calor, baixa umidade do ar, isso vai aumentar a camada de cera, vai dificultar a absorção do fertilizante foliar. Então, são vários fatores. Mas se a gente trabalhar com a eficiência na folha maior, eu vou ter que fazer 5, 6 aplicações via folha para equivaler o quanto vai entrar via raiz. A aplicação foliar de boro, gente, ela vai estar mais envolvida em que sentido? Vamos pensar no florescimento. Para a florzinha fixar, vingar, para formar uma baga, formar um fruto de manga, que seja, ela precisa de boro, que nem vocês estão falando, de outros nutrientes, de água e de açúcar. Esse boro tem que vir via sistema radicular, o Patrick Brau enfatizou isso várias vezes. E o açúcar vem da folha velha. Se a folha velha tiver mal abastecida de boro e magnésio, ela vai ter pouco carregamento do floema e vai chegar pouco açúcar. Então você tem que jogar boro via solo para garantir esse boro na flor e o boro via folha para garantir o quê? O açúcar. Por isso que a dose que a gente joga via folha ali, 60, 90 gramas por hectare, na grande maioria das espécies, não passa disso. Por quê? É uma questão fisiológica. Então nós vamos fazer a aplicação do boro. Ah, mas ele não é móvel, eu não quero que ele saia da folha velha e vá para a folha nova. Eu quero que ele fique na folha velha para garantir que a folha velha vai estar bem nutrida de boro e vai ter o máximo carregamento de açúcar dentro do floema, que vai mandar para onde? Para a flor.
Se esse boro sai dessa folha velha e vai para a folha nova, pode faltar boro lá embaixo, a planta não vai ser tão eficiente em carregar o floema. Então a gente tem que pensar o que a gente quer de estratégia. A gente fica muito preso. Boro tem que ser móvel. Quem falou? Meu objetivo é fixar flor. Flor tem que ser boro, outros nutrientes, água e açúcar. Principalmente boro, água e açúcar. O boro tem que viver sistema radicular com a parte nutricional. O boro via folha vai garantir o quê? Açúcar. Então são dois viés, gente. Não vamos ficar presos nisso e confundindo, tá? Então a aplicação foliar de boro, ela é fisiológica para melhorar a folha. Outra coisa, quando se aplica boro via folha, a planta sofre menos com excesso de luz. E aí no vale é muito luz, a gente vê direto fotooxidação. As folhas nunca são verde escura, só as de dentro da copa. As que estão para fora da copa, no alto da copa, elas são verde mais clarinho. Por quê? Está tendo fotooxidação e sempre vai ter. E o boro diminui esse efeito de fotooxidação. Então a planta trabalha melhor, tem uma taxa de fotossíntese melhor, faz mais açúcar, mas é mais açúcar para onde? Para a flor. Então cuidado, gente. Nutrição tem que ser via raiz. E questões fisiológicas via folha. Perfeito, Flávio. Só para comentar um pouco o que o Fábio colocou, Flávio, é uma coisa interessante. Uma vez eu recebi de uma empresa um produto, um boro que translocava. Eles me mandaram um código de um produto para mim testar que translocava. Aí o que eu fiz? Eles mandaram um trabalho dizendo que translocava. Eu peguei e plantei em vaso soja e apliquei boro nas folhas velhas para ver se ela aparecia na nova, né? Entendeu? Nas folhas novas. Quando eu tapei o vaso, eu peguei o vaso, tampei o vaso onde tinha raiz e apliquei, não apareceu boro em cima, porque o boro que os caras aplicavam nas folhas de baixo caía no solo e subia pela raiz que parecia lá em cima. Então o boro não tinha translocação. O boro só transloca em plantas que têm polióis, né? Em plantas prumos, gênero prumos, malos e pirros e algumas culturas. A única planta cultivada assim que eu conheço bem que transloca boro é feijão calpi. Fora a parte da horticultura, né? Que transloca lá. Então, grande parte também da aplicação, Jonathan, que o pessoal faz da aplicação de boro via parte aérea, a grande efetividade tem aquele que passa pela folhagem, cai no solo, entra pela raiz e sobe lá para cima. Então, tu aplica numa área lá que está com uma planta de soja, ela está fechando, se joga o boro, o que vai cair realmente sobre a planta não transloca, não tem translocação, porque quando ele entra na célula, o boro cria carga com pH neutro. Então a célula tem pH 7. Quando você joga um pH lá solto, ele vai lá, H4BO4 cai na H3BO3, carga zero, ele cria a carga. Quando ele chega na outra célula que tem o plasmodesmo com carga negativa, ele repulsa, ele não transloca por causa disso. Ele não transloca porque ele cria uma carga que ele não transloca para outra célula. Por isso que não transloca. E as plantas que fazem poliólise, as plantas que têm poliólise, que criam essa proteção de carga no boro, é que faz a translocação. As membranas têm que ser produtoras de poliol para translocar boro. E isso que faz a gênero prumos, malos e piros, ele não transloca. Então o pessoal aplicar boro foliária vai cair naquela célula, vai ficar naquela célula e não vai translocar porque ela chega no retículo, vai passar para o retículo plasmático liso, para passar pelos plasmodesmos, tem carga negativa entre células e ele não passa. Por isso, é simples. Professor, a foto que o senhor comentou, como a Ana Rita me encaminhou, não está na ordem que o senhor mandou para ela, não. Então, provavelmente não é a segunda foto. Só uma dúvida, é no Peru, não é, professor? Tem uma pessoa no GISP aqui perguntando. João, deixa eu só fazer um parênteses. Quando o Fernando comentou sobre a intoxicação da cultura lá com bórax, foi o seguinte, gente, eu estava lá presente, o que acontece foi o seguinte, chegou um carregamento de ulexita, e aí colocaram o carregamento de bórax pentaidratado do lado da ulexita. Então, para o cara lá, o operacional, era tudo boro. Acontece que é o seguinte, gente, a ulexita não libera mais do que 50% do boro presente nela. Então, se eu usar uma dose de 3 kg de boro por hectare com ulexita, na verdade, eu vou estar aplicando 1,5 kg. E aí acabou a ulexita, o cara olhou para a montanha do lado e falou, que dali também é boro. E aplicou na mesma dosagem, 3 kg de boro por hectare na forma de tetaborato de sódio pentaidratado. E aí o bórax pentaidratado ele libera 100% do boro. Então, realmente caiu a quantidade de boro que tinha que cair. O problema foi na manobra do funcionário, quando ele fazia a manobra mais curta, ele causava uma sobreposição. E aí essa sobreposição
dessa sobreposição, ao invés de jogar 3 kg de boro proprietário, jogou 6 de um produto que libera 100% do boro. Aí deu fito, tá? Então a gente tem que entender, conhecer as fontes que a gente trabalha para a gente poder saber exatamente qual que é a dose do produto que a gente tem que aplicar, tá? Então não é porque uma fonte é melhor do que a outra ou pior. Eu posso trabalhar com qualquer fonte, desde que eu conheça cada fonte, que eu saiba os limites dela e eu faça um bom manejo. Na realidade, aquela vez eu fui lá, o Inácio me ligou, eu estava no Paraguai e mandou um avião buscar lá. E aí, o que aconteceu? Para mim era o seguinte, ele estava usando, acho que era 22, 25 quilos de boro do Lexita, e quando foi botar na máquina, claro, o tetaborato é muito mais pesado, muita densidade é maior. Então aquela regulagem começou a cair mais de 30 quilos, eu acho, Flávio, uma coisa assim. E ainda onde havia o pó, que caía o pó, né, o pó que caía atrás da máquina, fazia uma faixa de pó, né, que colocava, né. Aí eu cheguei lá, olhei a coisa, daí eu fiz o sistema de anti-intoxicação. Porque o boro produz alcaloides, né? Principalmente indução de gibberelina. Aí o que eu fiz? Joguei um açúcar e bloqueei a ação dele, coloquei aminoácido, coloquei alimento para bloquear a ação do efeito que ele estava causando. Por isso que foi o pessoal, eu vim uma carreta de açúcar lá e botava o avião voando com açúcar e produtos para desintoxicar. Só fiz isso aí, porque foi um erro estratégico que a gente colocou, o pessoal estava usando um produto com liberação gradual, muito mais gradual e menos solúvel, para um produto muito mais solúvel e uma dose ficava muito mais alta, né? E aí aplicava e chovia em cima. Aí, e grande parte disso é também o seguinte, viu, Flávio? Quando chovia, eu fui lá analisar, chovia, no lugar que era meio assim, aquelas pedrinhas corriam em direção com a água para a carreira. E aí concentrava mais, além de ser mais solúvel, concentrava mais na linha, né? E felizmente lá com aquelas choroboba que eu fiz lá, eles desintoxicou, só uma área lá que eles plantaram algodão, lá que queimou muito, daí o resto eles plantaram algodão, mas o resto foi tudo tranquilo. E produziu mais. A somatória da produtividade com a intoxicação foi melhor do que não foi intoxicado. Esse foi o resultado final. Não, beleza, pessoal. E só fazer um adendo, gente, não vamos confundir solubilidade com velocidade de solubilização. São duas coisas totalmente distintas, tá? Então vamos lá. O que é solubilidade? É a quantidade de um soluto que eu consigo dissolver em 1 litro de água. Isso é solubilidade. Então o Lexita tem uma solubilidade de 10,9 gramas por litro, o tetaborato de sódio tem uma solubilidade de 35,6 gramas por litro, o ácido bórico de 45, o octaborato de 97 e o pentaborato de sódio de 68. Isso é o máximo que eu consigo dissolver em 1 litro de água. Agora, o quanto tempo eu vou gastar para dissolver cada um, que é o grande lance. Quando a gente pega a velocidade de dissolução da Lexita com o tetaborato de sódio pentaidratado, a velocidade é a mesma. A diferença é que um vai liberar 50% do boro, o outro vai liberar 100%. Então a gente tem que saber isso. O bórax que a gente trabalhava lá na década de 80, 90, era o bórax decahidratado, tinha 10 moléculas de água. A velocidade de dissolução dele era muito mais rápida do que o da Lexita. E aí causava fito. Então já se corrigiu isso na indústria e a gente tem um produto que tem a mesma liberação como a Lexita de tempo, só que libera 100% do boro e o outro não. Então a gente tem que conhecer as fontes. Qual que é o problema do ácido bórico? Não é porque ele é mais solúvel, é porque ele já está prontamente disponível. Então se eu jogar muito desse camarada, vai dar fito na planta logo de início. Né? Porque o tema agora é de fito, né? Eu vi que você colocou a foto, né, João? Então eu já estou pegando já em relação a fito. Tá? O octaborato é a mesma coisa, só que um problema um pouco menos acentuado do que o ácido bórico. Tá? Então a gente tem que conhecer as fontes, saber exatamente o que é cada uma, como que ela funciona, para daí a gente fazer esse manejo. Tá? Então senão a gente vai ter problema. Então para vocês terem uma ideia, existe no mercado aí empresa que está colocando o Lexita parcialmente acidulada. Como que a gente produz ácido bórico? Nós pegamos a Lexita, reagimos com ácido sulfúrico e produzimos o ácido bórico. Então, se eu estou acidulando parcialmente a Lexita antes de granular, eu já estou transformando parte da Lexita em ácido bórico. E aí que foi o problema dessa empresa. Eles recomendavam 10 quilos do produto por hectare, e aí realmente as pesquisas começaram a mostrar que a Lexita não liberava 100% do boro, eles dobraram a dose, passaram para 20, 30 quilos por hectare e aumentou a produção. E aí eles começaram a trabalhar com ela parcialmente acidulada, e aí o que aconteceu? Parte já virou o que? Ácido bórico. Quando eles continuaram jogando a 20, 30 quilos, já tinha o quê? Muito ácido bórico prontamente disponível. E aí acontecia o que com a plantinha? Fito. Aí eles tiveram que recuar de novo a dose para 10, 15 quilos.
Então, eu tenho que saber o que é cada fonte para não poder ter fito. Aí falou que, teve alguém que perguntou, falou que a faixa entre a deficiência e a toxidez do boro é pequena. Quem falou? Nós estamos falando de 50 a 150 miligramas. Nós estamos falando de 3 vezes o valor da mínima. Ela é pequena em relação ao macronutriente, nitrogênio, fósforo, eu tenho que jogar muito mais. Mas eu estou trabalhando com 50 miligramas como deficiência, abaixo de 50, e acima de 50, na grande maioria, como fitotoxidez. Gente, é 3 vezes o valor. Então, eu tenho uma faixa grande para trabalhar. Então, cuidado com esses conceitos. O professor Eduardo falou aí que o rapaz do Dendê está jogando 4, 5 quilos, ele está trabalhando, todo mundo trabalhando com Dendê com 25, 30 miligramas, ele, nas áreas dele, está trabalhando com 60 a 65 miligramas na folha, ele mostrou para a gente. Né? O Fernando também falou que ele trabalha aí, não lembro qual que é a cultura, até com 110, 120. Tem café que tem a média, café com média de 53 sacas, gente, está na folha com 85, 86 miligramas por decímetro cubo. Então, eu também tenho que saber o material que eu estou trabalhando e até quando ele consegue chegar de boro e responder de produtividade. Então, o mundo do boro é muito mais complexo do que a gente sabe. Então, a gente acha que sabe alguma coisa, mas na hora a gente não sabe nada. É tão complexo que esse tema relacionado às fontes de boro daria uma outra discussão. Nossa, você fica horas e horas aí. Eu tenho um slidezinho que eu gasto 50 minutos se deixar. É verdade. Professora, para ter uma ideia, eu sou fã de obra, de boro eu uso todas as fontes, entendeu? Eu, independente, eu tenho que ter boro. Se ele é de tetaborato, se ele é de ulixita, se ele é de ácido bórico, se ele é de octaborato, se ele é de boro monoetanolamina, eu uso todas as fontes. Agora, que nem colocou o Flávio, interessante, muitas vezes eu também a regionalização que tu está aplicando. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, chove, por exemplo, eu tive áreas aí com 2.000 milímetros agora em 3 meses. Aí tu tem áreas que tu vai trabalhar, chove 300 milímetros só. Então, também o índice pluviométrico também influencia um pouco nessa minha decisão de uso do elemento ou não, entendeu? Agora, eu, no fundo, sim, tem que usar boro, né? Independente do que você vai fazer. Aí você vai optar pela melhor fonte de acordo com a tua necessidade, disponibilidade e eu chamo de objetividade que você tem que ter, né? Perfeito, Perfeitamente, professor. Eu estou preocupada, Jonatas e Sim. Flávio e Eduardo. Realmente, eu achei que a gente conseguiria ter uma síntese bem mais objetiva em 2 horas, mas 2 horas realmente é pouco para discutir esse tema tão bacana. Então, eu primeiro vi Jamison entrando aqui. Tudo bem, Jamison? Como vai? Então, se você quiser trazer alguma experiência com coco, fique à vontade. Eu vejo que tem muitas perguntas no chat, e como já estamos chegando às 2 horas, Jonatas, a gente vai ter que dar uma acelerada aí nessa dinâmica, naturalmente, respeitando o tempo de Eduardo e Flávio, né? Mas vamos ver se a gente consegue estabelecer uma dinâmica maior para atender o que está no chat, tá? Isso, Ana. Acho que o ideal agora, Ana, levando em consideração o horário combinado, a gente pode pegar as dúvidas que estão no chat, até conversar depois com o Flávio e Eduardo, caso eles tenham disponibilidade, e a gente pode passar as dúvidas para ele, a gente repassar isso no Instagram. Seria uma forma mais fácil, até mesmo para não ultrapassar o horário e, querendo ou não, eu acredito que o Eduardo e o Flávio têm compromissos importantes. E quem sabe já não marcamos um outro para discutir fontes, né? Nossa, discutir fontes fertilizantes. E assim, João, na verdade, assim, o Saldanha também chegou de uma viagem. Eu cheguei da Guatemala, no mesmo dia que eu cheguei, eu já tive que viajar de novo. Hoje eu dirigi 650 quilômetros de Sete Lagoas para cá e já cheguei e fiz aula de inglês e aí eu tô aqui. E, na verdade, não é porque a gente não queira, é porque o cansaço realmente ele bate aqui na porta. O Saldanha também, eu sei que a gente está sempre em constante conversa, também estava numa peregrinação de viagem aí também. Eu ainda tenho um pouco de cabelo nele, ele está viajando mais que eu, perdeu o resto do cabelo. Mas, professor, o que eu posso falar assim, da cabeça, de resumo do que a gente viu lá do Boron Day, professora, que nem foram 12 culturas abordadas, e em todas as palestras eles falaram o seguinte, que independente do boro que esteja no solo, a gente tem que fazer a aplicação de boro todos os anos. Eu tenho que saber a cultura que eu estou trabalhando, os limites que a cultura aceita, né, os desaforos que ela aceita, e entender a fonte para eu saber qual que é a melhor fonte para eu trabalhar. Lá também perguntaram para o Patrick Brau qual que era a melhor fonte, e ele falou, não existe melhor fonte. A melhor fonte é aquela que você saiba o que ela é de fato, e você saiba trabalhar com ela para que ela possa te dar a resposta que você quer. Tá?
Então, não vão ficar naquela, melhor aquela, porque aí fica aquela conversa de empresa e de vendedor. Então, todas elas funcionam, umas mais, outras menos, desde que eu saiba trabalhar cada um. Então, todos eles falaram que tinha que ter boro, independente do boro no solo, tá? Perguntado do Patrick Brown, ele falou que o boro tem que ser via solo para a estrutura de planta e crescimento vegetativo. Planta, período reprodutivo, tem que ser via raiz, e os complementos via folha, de 2 a 3 vezes aplicações de boro durante o ciclo da cultura. Então, esse foi o recado do Patrick Brown, independente da fonte. Qual fonte eu vou usar na folha? Aí é aquela coisa, gente. Aí vai cada um, usa que achar que deve usar. Enfim, lembrando que, por mais que a planta absorva ácido bórico, aplicar ácido bórico diretamente na planta não é a melhor fonte. Então, esse foi um recado também que foi dado lá no Boron Day, para tomar um pouco de alerta em relação ao ácido bórico diretamente na planta. Tá? Lembrando que toda matéria-prima vai liberar ácido bórico, só que a diferença é que vai liberar a médio e longo prazo, e aí a planta se beneficia disso. Tá? Então, você lembra de mais algum recado que eles passaram lá, Saldanha? Microfone, Saldanha. Acho que não, sobre uma função que a gente acabou falando pouco, né, da questão do transporte de açúcares, que aí não vamos nem entrar, senão já é mais uma hora de conversa, mas dois exemplos de cultivos foram citados, né, e que culturas que acumulam muito açúcar e que dependem efetivamente ali de uma alta produção da açucareira, que é a própria cana, e o que para mim foi um cultivo totalmente novo, o agave tequileiro, né? Rapaz, tem o cara da agave lá. E ele falou, o agave passa 6 anos ali para crescer e acumulando açúcar no que eles chamam de pinha, né? Aquela parte é uma central. cabacinha. É isso, e o boro tem efeito direto nisso aí, né? Mas enfim, né? E ele falou que quanto maior o teor de açúcar nessa cabacinha, depois tem uma qualidade maior na agave. E lembrando que, por exemplo, gente, o Dendê, né, a palma azeiteira lá, eles falaram, cuidado, a deficiência de boro que está sendo hoje, ela foi instalada há 2 anos atrás, né, 1 ano e meio. Então, o florescimento que eu estou colhendo, os frutos que eu estou colhendo hoje, eles iniciaram o seu processo de florescimento há 1 ano e meio atrás, tá? Então, ficar atento. Então, eu tenho que trabalhar hoje para colher daqui 2 anos. Então, por isso que eles falam que, independente do teor de boro no solo, você tem que fazer essa aplicação todos os anos. E outro mensagem que eu achei bem bacana foi de seringueira, né, o Saldanha? Seringueira, o professor Magesse mostrou que quanto menor for o teor de boro, menor é a produção de látex e menor é o fluxo desse látex. Por quê? Sim. O látex se sair, tem que ter uma pressão dentro do floema para tirar esse látex. E quem faz essa pressão é as bombas de protoTPase, que são ativadas pelo boro e magnésio, para jogar as coisas, né, o látex dentro do floema, para gerar a entrada de água do xilema dentro do floema e causar uma pressão maior na saída do látex. Então, na deficiência de boro, o fluxo do látex saindo, ele é quase 4 vezes menor quando uma planta está bem abastecida de boro. Esse foi um outro dado que eu achei bem interessante. E o fluxo é chave, né, para quem explora. Flávio, isso aí que eu uso, tu afirmou, eu uso na minha uva lá no Peru. É essa informação aí de fazer para precisar de uva. Faço pressão melhor no floema para jogar o dreno lá, né, a fonte pro dreno. Essa é a chave que eu uso lá. Só para colocar. E eu, nas minhas palestras, professor, eu sempre coloco lá a minha frase final: o boro deve estar esperando da planta, nunca a planta esperando do boro. Essa é a minha frase final, sempre que eu gosto. E também eu já olho para outra coisa. Oi, estou dizendo, eu olho para uma outra coisa. Você falando aí esses dados da seringueira, eu já penso nas estratégias de defesa da planta. O que é o látex para ela? Então, o látex, de fato, é uma substância com um aspecto ecológico interessante, mas e também comercial, mas para a planta ela é uma substância de defesa importante, né? Então, a gente também já tem que extrapolar também para outras situações. É verdade, a gente só pensou pelo lado comercial da coisa, né, professor? Pois é. Bom, meus colegas, eu realmente fiquei... Gente, eu escrevi tanto hoje. Eu não consegui nem elaborar os documentos aqui, escrevi um bocado. E estou muito feliz com o resultado dessa experiência. E, sinceramente, vocês nos ajudaram hoje, Flávio e Eduardo, e também os participantes, claro, a confirmar uma adequação que a gente vai fazer nas nossas estratégias de estudos, da necessidade que a gente tem de ter temas mais específicos e principalmente também de fazer o que o Saldanha fez aí, pegar uma literatura e começar a trazer os elementos da literatura para o rumo da discussão. Muito legal. Então,
Eu estava pensando aqui no papel fisiológico do boro, daria um tema muito direcionado também. O papel fisiológico do cálcio, nessa inter-relação com o boro, também daria um tema bacana. Então, vamos pensando juntos. E antes de... já vou fazer minha fala final, encerrando, mas antes disso, eu quero saber se Jamerson, que entrou agora há pouco, se quer trazer alguma consideração acerca do manejo de boro no coqueiro, Jamerson? Ele falou que estava no carro, professor, aí não estava conseguindo dirigir. Eu acho bom, então, de qualquer maneira, é sempre bom revê-lo, e eu acho que você viu lá que o seu papo com Saldanha no YouTube foi lá publicado no Disque. Bom, meus colegas, então vou fazer minha fala de encerramento, dizer da nossa gratidão, Flávio e Eduardo, por contar com dupla vocês. sertaneja aí, viu, Flávio e Eduardo? Eu pensei nisso, mas não falei para não ser descontraída demais. Também agradecer a contribuição do professor Fernando, sempre trazendo discussões de muita riqueza, e a todos que participaram conosco desse momento sensacional. A gente está aqui como se a gente tivesse ido para o Boron Day, sabendo as novidades já assim compiladas, né, e pinceladas também com as experiências de cada um. Mas eu acho que nós não poderíamos ter um encontro mais interessante como esse dia, assim, pegos no laço ontem à tarde para estar aqui hoje. Eu realmente acho que esse GIFS está com prestígio demais com vocês. E dizer, Eduardo, que estamos muito animados com o nosso futuro encontro, daqui em breve, né? Daqui para o mês... Levar o Fabiano e o Vitor, Flávio, professora Ana Rita. Ô, professor, eu também vou fazer uma visita com o Nayak aí, tá? Pode esperar. Tá bom, estamos esperando, né? O Nayak até hoje não lhe convidou para vir até aqui, acho que a gente vai ter que convidar. Não, já convidou, professora, porque eu não tive, foi tempo mesmo. Pois olha, então eu já vou antecipar uma coisa. No sábado, a gente vai fechar a data do próximo CIPVASF 2024, e fechando essa data no sábado, a gente já vai mandar logo para você segurar sua agenda aí para o ano que vem. Fechado. Tá bom? Gente, muito obrigada por hoje. Jonatas vai tratar dessas perguntas que ficaram sem resposta no chat, não é isso? Ok. Mais uma vez, grata a todos, e em especial Eduardo e Flávio, sem comentários de tão legal que foi. E sem falar que vamos discutir esses temas mais aprofundadamente no futuro, delimitando mesmo por subtópicos, né? Como esse, por exemplo, das fontes. Perfeito. Muito obrigado aí mais uma vez e um abraço. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Até breve. Até mais. Foi show demais, não foi? Massa demais. Ai, foi ótimo, muito bom. Ô, Nayá, que bom de ver, viu? Há quanto tempo? Muito tempo, né, professora? Não é? Só Correria. o DISP. O Nayá, que foi meu desorientado também de TCC em agronomia, e ele me trouxe um desafio muito massa, batata inglesa, bem legal. Aí terminamos o TCC dele com ele nos dando aula de batata inglesa, foi muito, muito bom. E olha, Nayaki, tenho tão boas lembranças da sua turma, e até hoje uso o seu exemplo nas aulas, viu? Que bom, professora. A senhora também foi uma mestra, ainda continua sendo minha mestra. Obrigada. Lembrança da sua família, viu? Lembro de todos. Tá certo. Eu uso todos os slides do Nayak nas minhas aulas. Desde que ele ensinou lá para os cursos médios, eu só uso os slides dele. Olha, cobram, Nayak, direito autoral. Bom, gente, foi uma noite riquíssima, e eu sabia que ia render, mas não sabia que ia render tanto. A gente tem que pensar já num segundo... Não desliguei a gravação, não, vai dar trabalho para Elson editar depois, ó. Oh, meu Deus. Pois eu vou aproveitar para agradecer mais uma